Estamos no ar com mais um episódio e hoje o assunto é sobre desenvolvimento emocional e espiritual. Ele fala muito bem sobre isso. Ele bomba nas redes e os seus reels alcançam milhares de pessoas. Milhares de pessoas se conectam com o convidado de hoje. Ele toca vários corações por aí. Ele aborda bastante a temática de Deus. Inclusive, tô muito animada para o bate-papo de hoje. Eu também. Vamos chamar Vamos ele? chamar ele? Chega mais, Pedro Acafra! E aí, que prazer estar aqui, cara. Que alegria. Prazer enorme estar aqui. A gente que agradece. A gente quer... A gente agradece junto. A gente agradece demais. Legal. Como começou a sua história? Cara, a minha história na internet começou bem antes da internet, na verdade. É doido, mas eu, desde os meus 7, 6 anos de idade, eu sempre gostei muito... Qual a sua idade hoje? Eu tenho 24. 24. Desde os meus 6, 7 anos de idade, eu me lembro de já gostar muito de reflexão, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito reflexiva, então pensava muito sobre a vida, sempre fui uma pessoa... Eu era um jovem assim, não que eu não seja, mas eu sempre fui, né, um jovem melancólico, sabe? Com o tempo eu fui meio que desenvolvendo isso e deixando de ter um pouco dessa melancolia, mas quando eu era mais novo eu tinha muito dessa melancolia, então desde criança... E eu acho que a melancolia, ela leva um pouco a gente pro lado da reflexão. Você tende a ser uma pessoa mais reflexiva. Então, eu lembro de ter 6, 7 anos de idade e às vezes acordar de madrugada e ir para a sala de casa escrever. E eu comecei escrevendo poema, comecei escrevendo canção também, música, que é uma das minhas grandes paixões. Assim, a música é talvez a maior paixão assim, em questão de arte, né? Porque eu gosto de muita coisa, né? Mas música é o principal. Então, assim, eu trabalho um conteúdo hoje que é um conteúdo bem reflexivo, então eu falo sobre Deus, eu falo sobre aquilo que eu acredito, eu falo sobre amor também no geral, eu tento levar esperança para as pessoas de alguma forma, mas eu costumo dizer que isso começou bem antes da internet, sabe? Bem antes de surgir esse desejo de, eu vou gravar um vídeo e vou postar. Então, basicamente, minha história começa ali, por volta dos 6, 7 anos, onde eu começo a escrever poemas, canções e jogar todos os meus pensamentos, né? Minhas reflexões naquilo. E aí depois comecei a gravar vídeos para a internet por volta de 2015, 2016 mais ou menos. Em 2018 criei um canal no YouTube que eu comecei a postar música. Gostava muito de fazer versões em português de músicas internacionais. Então eu pegava uma música internacional, traduzia para português e cantava. E até que começou a dar certo o canal, acho que pegou uns 70 mil inscritos mais ou menos, e eu parei e fiquei um ano sem fazer nada, né? Eu sempre fui de ir para um lado, depois ir para o outro, e isso era um problema que eu tinha, porque a internet oferece para a gente também um turbilhão de possibilidades, né? E aí você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu fiquei um ano sem fazer nada. Nesse meio tempo, eu meio que voltei a descobrir aquele meu gosto pela reflexão, e aí falei, vou postar vídeo de reflexão, vou postar conteúdo de reflexão. E lembro que o primeiro que eu postei no TikTok foi em 2021, em março de 2021, já deu muito certo, já tinha viralizado, e aí eu fui simplesmente replicando o conteúdo e tô nisso até hoje. E sua história continua no TikTok. Aliás, começou no TikTok e você continua no TikTok, mas antes disso você fazia em outra rede? Eu comecei em 2016 o conteúdo mais reflexivo no Facebook. Você começou no Facebook? No Facebook, eu vi isso também. Foi. Eu comecei postando textos, na verdade. Porque lembra que eu já escrevia desde pequeno. E as pessoas compartilhavam esses textos, se identificavam. Levou um tempo para os textos se transformarem em vídeo, né? Então, basicamente foi isso. Eu comecei no Facebook postando textos e frases curtas, né? Gostava muito de escrever. Sempre gostei de escrever, então, desde cedo. E aí eu já tinha um monte de texto acumulado, que estava em cadernos e tal, e enfim, anotações. Eu lembro, inclusive, que eu, nas aulas de... Não façam isso, tá? Mas eu fazia muito. Eu olhei pra câmera, mas nem sei se tá em minha câmera. Essa é sua, tá certinho. Não façam isso, tá? Isso aqui não é um conselho, mas nas aulas de matemática, química, física, que eu não gostava nada, eu pegava o caderno e ia escrever poema, música, texto, frase, e era o que eu fazia. Então, eu
sempre me vi, sabe, nisso que hoje eu faço. Tanto que as pessoas às vezes perguntam como é que você começou e tal, e eu tenho uma certa dificuldade para dizer onde exatamente eu comecei, sabe? Acho que nem eu sei exatamente onde foi o ponto de partida. Será que eu comecei? Eu não sei se eu comecei. Eu acho que as coisas simplesmente... Acho que eu ainda vou começar, quem sabe amanhã. Mas eu não sei se o sol vai nascer amanhã. Brincadeira. Olha, uma reflexão importante aí. Mas eu... Já anota. Brincadeira. Já existe essa, eu só reflexão. Certeza que já existe. Vamos falar que eu tô plagiando. Mas eu ser famosa. Eu acho que foi, tipo, meio que... Tudo de forma bem natural, sabe? Bem natural, espontânea e é isso. Eu sempre gostei de fazer o que eu faço. Você começou falando do quê? De amor? De amor. Mas eram conselhos, assim? Cara, não. Esse é o ponto, sabe? No TikTok, né? No TikTok, eu comecei falando de amor. De relacionamento, propriamente dito, assim. Mas nunca foi na intenção de aconselhar ninguém, sabe? Isso é legal de ser dito, porque muitas pessoas... às vezes vinham e me pediam conselhos e eu tentava responder da forma, né, que eu acreditava, quer dizer, a minha opinião, mas eu nunca gravei nenhum vídeo na intenção de dar um conselho propriamente dito, sabe? Eu basicamente queria colocar para fora tudo aquilo que estava dentro de mim. Então, antes de tudo, antes de falar para alguém, eu estava falando para mim mesmo. Era uma necessidade sua. Era uma necessidade. Você vê que desde que eu tinha 6, 7 anos de idade, eu já ia para esse caminho. Então, meio que eu sempre tive essa necessidade de colocar para fora, de escrever, de falar. E por algum motivo, eu sempre gostei muito de falar sobre amor, sabe? Por alguma razão. Enfim, eu lembro que eu sempre gostei. Foi um assunto que sempre me cativou. Então, quando eu começo no TikTok postando esses conteúdos... Eu nunca comecei na intenção de vou pegar uma onda porque tem uma galera fazendo vídeo e de conselhos e não sei o que lá e vou fazer isso. Na verdade, não. Eu simplesmente queria ligar a câmera e colocava pra fora o que eu tava sentindo, sabe? Eu acho que é muito do artista fazer isso. Ele pega uma situação que ele tá vivendo, às vezes, sei lá, entre altos e baixos, e ele transforma aquilo em arte. Então, eu sempre fiz isso. Inclusive... eu acho que o que me motivou bastante, né, a escrever muitas músicas e tudo mais, e reflexões, foram decepções. Né? Decepções na vida no geral, decepções amorosas, decepções em relacionamento de amizade também, todo tipo de decepção. Acho que a decepção foi, para mim, por um bom tempo, um grande combustível, sabe? Então, assim, eu nunca fiz nada na intenção de aconselhar. Eu acho que é uma consequência. Então... eu faço um conteúdo como se eu estivesse falando para mim mesmo, por espelho, e alguém vai pegar aquilo e vai ver como uma fonte de inspiração, vai ver como algo que, eu posso pegar esse conselho e levar para minha vida, sabe? Eu posso fazer algo com isso. Isso pode ser útil para mim, não é só algumas palavras, eu posso transformar isso em algo mais poderoso, né? Então é isso, mas eu nunca sentei e falei, cara, eu vou dar um conselho, sabe? Tipo, aconteceu naturalmente. Sempre foi de forma muito natural. Eu tenho uma pergunta um pouco mais profunda. Claro. Qual o seu propósito? Calma lá. Ficou tenso. Nossa. Qual que é o meu propósito? Cara, eu acho que o meu propósito... eu ia tentar separar essa resposta, porque é muito complexa. Eu ia tentar separar de duas formas. O meu propósito como pessoa, ser humano, e meu propósito como profissional, né? Mas eu acho que é o mesmo, sabe? Eu acho que, inclusive, o meu propósito é o propósito de todas as pessoas. O meu propósito é conseguir fazer com que alguém, de alguma forma, queira estar vivo, sabe? Eu penso muito nisso, inclusive. Eu acho que é o propósito de todos nós. Fazer com que alguém, com que o outro queira estar aqui. Porque cada vez mais, inclusive, na nossa geração, né, a gente tem um índice muito alto e que cada vez mais aumenta de pessoas que não querem mais estar aqui, de alguma forma, sabe? E eu não estou falando somente das pessoas que têm depressão, ansiedade, que querem se suicidar de fato. Tem pessoas que já morreram e continuam vivas. Né? Pessoas que estão aqui, mas não querem. Então, elas tentam fugir da própria realidade. Por exemplo, eu, enfim, estive nesse meio por muito tempo e foi algo que me fez muito mal. Né? Eu ia
todo fim de semana, na verdade, fim de semana para mim era de quarta em diante, e não parava de beber, e festa, bebida, bebida, bebida. E isso era uma coisa que me fazia muito mal. Não estou dizendo que a bebida, enfim, é uma coisa que faz mal para todos, mas para muitas pessoas que não sabem, sobretudo, controlar, né, essa necessidade, acaba fazendo muito mal, né? Então, eu sinto que isso é uma forma de fugir da realidade, sabe? É uma maneira de fugir da realidade. Porque uma coisa é você ir para um fim de semana com os amigos porque você quer se alegrar, porque você está vivendo um momento sensacional da sua vida e você quer celebrar aquilo e você tem pessoas que te amam, que estão ali do seu lado. Outra coisa é você necessitar daquilo. Quer dizer, se torna uma necessidade porque se eu não faço, a vida não tem graça, sabe? A vida deixa de fazer sentido. Entendi. E aí eu preciso dar um sentido a ela. E esse era o seu sentido, assim? Em que ano, mais ou menos, e quantos anos você tinha? Olha, eu comecei a ter uma liberdade um pouco maior depois dos 18 mesmo. Assim, eu nunca fui um adolescente rebelde e tal, não. Até porque eu cresci em família cristã, evangélica e tudo mais. Meus pais, né, minha mãe, enfim, sobretudo minha mãe. E então eu nunca fui assim, um adolescente rebelde. Aí, com 18 anos, eu saí da igreja, né, me decepcionei muito, inclusive. Com Deus ou com a igreja? Com o sistema religioso, não com Deus, sabe? Mas com o sistema religioso. Então, assim, eu não saí porque eu queria extravasar, sei lá. Cansei de estar aqui, quero ir para rolê, quero ir para festa e tal, quero conhecer. Não, eu me decepcionei com o sistema religioso, a forma como ele funciona. Inclusive é uma decepção que persiste até hoje, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, por mais que eu fale sobre Deus, os meus conteúdos, sobre Cristo, que é o que eu acredito. Eu tenho, assim, e acredito que não só eu, tá? Assim, aliás, eu não vou atribuir isso a Deus, porque eu acho que Deus não pensa como nós, certo? Eu acho que Deus não tem essas características que a gente coloca sobre ele, do tipo, pô, Deus, ele sente decepção. Eu acho que não, porque a gente só se decepciona com aquilo que a gente não espera, né? Que venha, ou quando a gente cria muita expectativa. Isso é atributo humano. Mas se Deus tiver, né, a gente talvez vai saber um dia, alguma espécie de atributo humano, com certeza ele também está decepcionado com tudo que se tornou o sistema religioso. Então eu me decepcionei. E aí saí, e depois de alguns meses que eu comecei a sair, a beber, porque obviamente minhas amizades mudaram, então mudou meu ciclo, né, de amizades, e aí eu comecei a andar com aquelas pessoas, enfim. E isso se estendeu desde 2017, acredito que até 2021. É recente. 2021. Ele tem 24. Ele tem 24. Então tá, daí você tava falando do teu propósito, aí você deu uma saída do teu propósito na época que você tava usando o álcool como válvula de escape, é isso? Eu acho que eu tava reencontrando o meu verdadeiro propósito. Então você não saiu do teu propósito, só... Não, acho que eu não tava vivendo o meu propósito. Então você saiu do teu propósito. Eu acho que eu tava o tempo todo fora dele. Ah, você ainda não tinha nem começado. Nem começado a encontrar. Não. Entendi. Eu acho que eu não entendia muito bem o que era o meu propósito, sabe? Entendi. Você tava se sentindo meio, podemos dizer, perdido? Nessa época que você estava só saindo? Na época que eu estava só saindo, Só bebendo, saindo, essa época que eu tô falando. No comecinho, eu tava me sentindo encontrado, né? Por mim tava... Achei, é aqui que eu vou ficar. Ótimo, maravilhoso. Saúde, brincadeira. Mas aí depois de um tempo... Depois de um tempo Arriba eu comecei... a barra, senta dentro, tô brincando. Eu comecei a perceber que era uma coisa muito fútil demais, sabe? Muito superficial. Só que demorou muito para que a ficha de fato caísse e eu conseguisse sair, né? Então, enfim, é muito difícil, né? Vira um vício mesmo. Como você conseguiu sair? Alguém precisou te dar um chacoalhão do tipo, acorda, olha onde você tá? Ou você mesmo que percebeu? Então, eu percebi. Só que foi foi uma percepção que ela demorou realmente para acontecer, sabe? Na verdade, eu acho que foram em níveis. Então, eu lembro que, por exemplo, eu tava em uma balada e, de repente, eu parava e começava a observar as pessoas e o cara chegando na menina e a menina chegando no cara e tal, e aquele tipo de relacionamento, e eu comecei a olhar, não o relacionamento em si, eu vou explicar melhor. Eu comecei a olhar para todo o contexto, a atitude do tipo assim, do você seguinte, olhou de fora, né, da situação, parece que você não tava dentro, você tava olhando de fora. Esse é o ponto. Não faz sentido. É muito provável, inclusive, que talvez essa garota tá ali porque ela quer esquecer o ex dela, sabe? E tipo, todo mundo sabe que o melhor caminho, quer dizer, pelo menos todo mundo deveria saber que o melhor caminho para esquecer uma pessoa, para superar uma pessoa, não é indo pra uma balada, encher a cara e ficando com outra. Entende? Então,
houve um tempo que, beleza, eu tava... Isso foi o quê? Eu acho que 1 ano e meio depois, que eu tava saindo com muita frequência, né? E eu comecei a olhar para essa realidade de fora e perceber, cara, eu tô inserido nisso e para mim não faz sentido, até porque não é isso que eu acredito. Quer dizer, eu não acho, né, que isso é o certo, sabe? Eu não acho. Eu acho que essas pessoas estão vazias de si mesmas. É isso que eu penso. E eu também estou vazio de mim mesmo. Então foi uma percepção que eu tive, aí tudo bem, passa, né? O fim de semana, chega o outro, aí chega o outro. Então foi um tempo para eu realmente decidir sair, sabe? É basicamente isso que eu tô querendo dizer, porque eu tive essa percepção, mas não foi o suficiente para que eu tomasse a atitude. Então levou um tempo para que eu realmente decidisse. Caiu a primeira fichinha, mas não caiu todas para você ter atitude. E aí, para você ter atitude, qual que foi o momento? O que teve que acontecer para você ter atitude? Eu acho que eu simplesmente decidi. Sabe? Você decidiu parar de sair de final de semana. Começou a fazer muito, assim, começou a deixar de fazer sentido pra mim. Eu comecei a passar, assim, eu tava tendo muita dificuldade de me relacionar com as pessoas no dia a dia, sabe? Porque pra mim tudo se resumia no rolê de fim de semana. Você tava trabalhando, entendeu? estudando na época? Não, não tava. Você só tava saindo mesmo? Só. Calma, porque ele falou que final de semana dele começava de quarta. Começava de quarta. Cara, Mas ainda isso tinha sem segunda e a sacanagem. terça, né? Mas a segunda e a terça você não Era- fazia. O que era- você fazia segunda e terça? Pegava energia pra quarta. Basicamente tava me recuperando da ressaca, né, do domingo, do Ai, sábado. caramba! Minha vida foi isso por um tempinho, E seus sabe? pais? Por um tempinho. Não, meus pais arrasados, né? Porque minha mãe, meu pai, enfim, todo fim de semana igreja e eu rolê. Então, várias vezes deles chegarem em casa e tá amigos ali na sala e a gente bebendo, enchendo a cara. Minha mãe chorava. Foi um momento bem tenso, sabe? Qual que é a tua religião? Eu me considero cristão. Eu me considero evangélico pelo fato de ter nascido num berço evangélico, né? Por ter frequentado a igreja também evangélica por muito tempo. Mas eu prefiro dizer que eu sou cristão, sabe? Eu prefiro dizer que eu sou cristão pelo fato de ter algumas controvérsias com relação a muita coisa que acontece no meio evangélico. E eu prefiro dizer que eu sou cristão, que eu tento fazer o máximo assim do que Cristo pediu para que a gente fizesse. Eu procuro fazer isso no meu dia a dia, sempre. Mais do que simplesmente frequentar um templo, ir para algum lugar, enfim, ou simplesmente viver uma vida como se eu fosse perfeito. Porque eu acho que esse é um dos maiores problemas da religião, principalmente dos evangélicos, que parece que a gente precisa vestir uma roupagem de perfeição para a gente conseguir alcançar Deus. Eu acho que é o extremo oposto, sabe? Eu acho que é o extremo oposto. É você justamente entender que não é perfeito e que é impossível você conseguir alcançar isso. Ninguém vai alcançar a perfeição. Então, compreender isso, por mais óbvio que seja, eu acho que é o primeiro passo para a gente conseguir, sabe? Se conectar com Deus. E a religião, o próprio nome, né, que vem de religar, né? A ideia de o homem vai se religar a Deus através das suas ações, das suas atitudes, do seu modo de viver, daquilo que faz ou deixa de fazer. Então eu estou tentando me religar a Deus, quer dizer, eu perdi essa conexão com Ele por causa do pecado, né? Pelo menos é isso que eu acredito. A gente perdeu a conexão por causa do pecado, certo? Eu vou tentar me reconectar com Deus e me religar a Ele. Como? Bom, fugindo do pecado, né? Tentando fazer coisas boas, práticas boas. Mas aí quando você olha para o Evangelho, ou seja, o que Jesus fez, né? É o contrário. É Deus se religando ao homem. Quer dizer, é Deus vindo em forma humana para sentir como a gente sentiu, para conseguir se religar a nós, se reconectar, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente crê e acredita no que Ele fez, não no que eu faço todos os dias. Inclusive, esse foi talvez o primeiro ponto que me deixou com esse resquício de decepção com relação ao sistema, porque é muito disso de, você tem que ser perfeito, você tem que ser uma pessoa perfeita, você precisa ser uma pessoa que segue um padrão de regras assim e tal, e dogmas, porque se você não fizer, Deus não vai te atender, Deus não vai conseguir se conectar com você, ou você não vai conseguir se conectar com Ele, porque Ele é perfeito, então você também tem que tentar ser. Mas a questão não tem como ser perfeito nesse mundo, sabe? É impossível. E por mais que seja óbvio, quer dizer, eu tô falando isso e as pessoas vão dizer, mas é claro, isso é óbvio. Então por que você tenta ser perfeito o tempo todo, sabe? Por que você tenta? Por que você não chega até Ele e diz, eu não consigo ser perfeito? Sabe? É uma das minhas tantas incapacidades. Quer dizer, eu não consigo ser perfeito. E eu nunca vou ser, mas eu posso ser
perdoado pelas minhas imperfeições se eu compreendê-las, sabe? E tira um peso do ombro da pessoa pensar isso, porque tem gente que se martiriza por não ser perfeito. Tá tocando, gente, desculpa. Eita. Tem gente que se martiriza por não ser perfeito. E se ela pensar que você é humano, você erra, você não agrada a todo mundo, nem Jesus agrada a todo mundo, você fica mais leve e você vive com mais leveza. Eu acho. Aí, voltando ao papo do seu propósito, você estava falando que o seu propósito é passar uma mensagem para as pessoas? Como que era o caminho que você estava seguindo do propósito? Cara, eu acho que o meu propósito é tentar, de alguma forma, fazer com que alguém queira permanecer vivo. Basicamente, essa linha. Permanecer vivo. Isso. E esse pensamento que a gente seguiu agora é uma forma de você passar a mensagem ao outro que tire um peso das costas e ela siga mais leve. Falando, vamos pro caminho da aceitação em vez do caminho da perfeição? Exato. É bonito essa mensagem. Exato. Eu acho que não é exatamente o caminho da aceitação no sentido do seguinte: eu entendo que eu sou uma pessoa má e pretendo continuar sendo, sabe? Mas é você entender que você é uma pessoa imperfeita e que você precisa de Cristo justamente por isso, sabe? Para mim, não deveria ter, esse é o ponto, não deveria ter atrito entre este tipo de pensamento e qualquer espécie de mensagem que é propagada no meio evangélico e qualquer outra religião, né, que acredita em Cristo. Porque é exatamente isso, sabe? Eu preciso reconhecer que sou imperfeito. Eu preciso reconhecer que eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa má, eu não consigo ser perfeito. E por mais que as pessoas, mais uma vez, digam, mas isso é óbvio, eu sei que eu não sou uma pessoa perfeita, basta você pisar numa igreja, não em todas, tá? Mas, enfim, a maioria delas. Te cobraram a perfeição, então? Ah, sim, eles Foi cobram, isso que né? te revoltou? Não foi isso que me revoltou, na verdade. Mas foi um isso dos que me revoltou. pontos? Foi, mas não foi exatamente isso que me revoltou. Foi uma outra coisa. Foi mais a questão do... Eu acho que também está ligado a isso. Eu lembro que na época, né, eu tinha juntado um grupo de pessoas. E olha, curioso. Eu lembro que era, a princípio, eu e mais um amigo. Eu de uma igreja evangélica e ele da igreja católica, né, da cidade. Então a gente se juntou e falou, vamos fazer uma coisa de forma conjunta, quer dizer... Tudo que era feito, todo tipo de culto ou, enfim, de evento, é a igreja que organiza, então coloca a placa da igreja lá, a igreja tal está organizando o evento X, certo? E é feito por intermédio da igreja. Eu pensei, por que a gente não faz algo que não tenha placa denominacional? Quer dizer, ele já era um amigo de longa data, então você é católico, eu sou evangélico, mas tudo bem, a gente acredita no mesmo Deus, acreditamos em Jesus, e a gente quer fazer algo para propagar isso para as pessoas e falar sobre Cristo, falar sobre Deus, não falar sobre religião. Quer dizer, meu intuito não é levar a pessoa para a minha igreja, enfim. E tirar dinheiro dela, porque tem gente que tem esse intuito. Tem gente, não tô falando... tô falando de pessoas, não todos, não estou generalizando. Mas existe. Muitas pessoas. E aí fizemos, né? E... Eu lembro que a gente fez o primeiro evento, acho que foram umas 30 pessoas, assim, a gente foi num lugar bem bonito. E eu falei, cara, gostei, vamos fazer de novo. Aí a gente recrutou outras pessoas, de repente a gente estava com um grupo de 20 pessoas, cada uma de uma igreja diferente, sabe? Cada uma de uma igreja. Porque a igreja católica é a igreja católica. As igrejas evangélicas você tem várias, né? Não é só uma. Então, veio um de uma igreja tal, outro de uma igreja tal, e outro tal. E, obviamente, existe divergência entre essas igrejas também. Então, a gente se juntou e vamos fazer. No segundo evento, acho que subiu já para 300 pessoas. E a gente fez um outro que foi quase 1.000 pessoas. E nisso a gente já estava com uma equipe de quase 30 pessoas. Quando os pastores, e não foi realmente um pastor só, foram vários pastores, perceberam que o movimento em si estava crescendo, eles começaram a boicotar. Foi basicamente isso. Inclusive proferindo mentiras, dizendo que a gente era desengrejado, que é o termo que se usa. Como que é o nome? Desengrejado. É o termo que se usa para, tipo, a pessoa saiu da igreja, e eu não tinha saído da igreja, eu era da igreja, eu era batizado, né? Inclusive, as pessoas que estavam comigo todas eram da igreja. Não tem nada de desengrejado, né? Na verdade, o que não existe diante do evangelho é templo feito por mãos humanas. É isso que não existe, sabe? Não tem esse negócio de desengrejado porque eu não quero fazer algo que leve uma placa denominacional específica, né? Enfim, era um movimento interdenominacional, na verdade, não fora da igreja, enfim.
E aí eu lembro que teve um pastor em específico que ele enviou uma carta para 35 igrejas, porque ele comandava todas as igrejas ali. E ele mandou a carta, e essa carta chegou, e vocês estão proibidos de frequentar esses eventos, porque o que a gente fazia? Além de fazer eventos grandes, né, a gente ia em praças públicas, sabe? Íamos no nosso grupo ali, na nossa equipe, para simplesmente falar sobre Cristo, para pregar o que a gente acreditava, para falar sobre Deus. E não venha para a minha igreja. A gente ia até as pessoas, que é o que Jesus manda a gente fazer, não é? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. A gente estava fazendo isso. E ao invés desse pastor fazer o mesmo, ele simplesmente quis boicotar o que a gente estava fazendo. Então, começou por aí. Eu me lembro que o movimento foi crescendo. E uma por vez... que ele queria boicotar? Porque ele tinha medo de perder os membros. Porque que tava cada vez crescendo mais. Vocês estavam ficando né? forte. Ele proibiu os membros de irem. Ele disse, vocês estão proibidos de frequentar, porque é do maligno. Ele disse, isso aí é um movimento de Satanás, eles são desengrejados. Né? Teve que dar uma mentira boa ali para, enfim, para colocar medo, né? E a gente sabe que sempre funcionou assim, né? Sempre funcionou assim. Quer dizer, a religião querer sempre colocar o medo para controlar. Para poder obter controle. Quer dizer, todo sistema trabalha assim. Sim. Então, quando eu digo sistema religioso, estou falando nesse sentido. Quer dizer, existe um sistema que é mais forte do que todo o resto, sabe? Infelizmente, tem se tornado mais forte ainda do que a própria palavra, que é uma coisa que não deve acontecer. E aí, muitas pessoas, às vezes, não são alcançadas. Por quê? Porque elas talvez já foram alcançadas de uma outra forma, mas elas foram alcançadas da forma errada. Quer dizer, elas foram alcançadas pelo sistema. E eu não quero esse sistema. Mas Jesus não tem nada a ver com esse sistema. Então, quando eu digo, eu acho que o meu papel é fazer com que alguém queira continuar vivo, sabe? É uma coisa que a igreja não tem feito. É uma coisa que a igreja deveria fazer, mas ela não está fazendo. Porque simplesmente transformou tudo e resume tudo num sistema, uma espécie de sistema cujo objetivo, a gente sabe, é simplesmente lucrar em cima das pessoas, sabe? E, enfim, é uma coisa que me decepciona muito, e esse foi o ponto que me decepcionou muito. E esse pensamento de lucrar em cima das pessoas é antigo, desde a época que falavam, compre seu pedacinho no céu. Sim. E olha Igreja católica, tipo, né? se a pessoa chega e fala assim, se você não comprar seu pedaço no céu, você não vai ter garantia, já tá colocando o medo em cima do outro, tá colocando controle e com querendo colocar um poder de eu vou lucrar em cima de você, eu preciso disso. Sabe, é muita carga pesada e vira uma contradição com o que você percebe que volta naquilo que a gente estava falando agora há pouco de eu transfiro a responsabilidade, de certa forma, para a pessoa. Quer dizer, você vai entrar no céu se você fizer alguma coisa. Que é o que a gente estava falando agora há pouco. Se você der dinheiro para mim. Aí você entra. Se você fizer alguma coisa, você vai entrar. Esses dias eu estava falando com a minha mãe sobre algo, eu converso muito com ela sobre isso. Enfim, e a gente estava falando sobre uma coisa que, para mim, é uma das verdades que eu tenho pensado muito ultimamente. Eu não cheguei a falar, a gravar um vídeo sobre isso, mas eu estou pensando seriamente em fazer. Eu ainda não fiz porque eu queria fazer uma coisa maior. E como eu não tenho ainda canal no YouTube, quer dizer, eu tenho um canal no YouTube, né, que é antigo, mas ele tá parado. Você tá mais no TikTok e Instagram? TikTok e Instagram, isso. E eu queria fazer um vídeo mais longo, tal, para poder abordar o assunto melhor, né? Mais ou menos esse papo que a gente tá tendo aqui. Pois é. E aí, cara, eu acho que isso é uma coisa que faz muito sentido para mim. Eu queria muito que fizesse sentido para as pessoas também, né? Deus, ele não quer pessoas boas no céu. Isso, se for uma frase solta, ela é muito perigosa, porque abre meio que uma possibilidade, um leque, um resquício ali para a pessoa. Então você é uma pessoa ruim e vou tá suave. Mas eu acho que o que Deus quer não é que a gente se torne uma pessoa boa ou que a gente seja bom. Seja você. Eu acho que Deus quer que a gente... Um pouco mais profundo polêmico. do que isso. O meu corte é polêmico agora. Não cortem isso aqui, pelo amor de Deus. Se vocês cortarem isso aqui, vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim se não corte o corte dele é Deus não quer pessoas boas. E o corte da Isabela, Deus quer que você seja você. Não é isso. Não é isso. Não é exatamente isso. Deus quer que você... Eu não acho que Deus queira realmente que a gente seja bom. Eu acho que Deus quer que a gente queira ser. E existe uma grande diferença. É porque você vai falhar no meio do caminho. Não tem como. Você vai mirar ali, você não vai atingir 100% bom, ninguém é. Não tem como.
E existe uma grande diferença entre ser bom e querer ser bom. Porque a pessoa que quer ser, ela vai procurar ser. Talvez ela não consiga. E é muito, muito louco, porque tem uma passagem, inclusive, no Evangelho, que alguém chega até Jesus e chama ele de bom mestre, né? Fala, bom mestre. E aí ele responde, a primeira coisa que ele diz é, eu não sou bom. Bom é o Pai que está no céu. Veja, Jesus dizendo que não é bom. Então, claro que ele está tentando passar um ensinamento para a gente de uma forma talvez abstrata, mas, enfim, basta uma meia palavra para que a gente entenda o que ele quis dizer ali. Nós não somos bons. Deus é bom. Nós não. Então, Deus, não acho que Deus queira que a gente seja bom. Eu acho que ele quer que a gente procure ser. E existe uma grande diferença. Por quê? Porque a religião não quer que você seja uma pessoa boa. Eles querem, sobretudo, que você... aliás, não querem que você queira ser, eles querem que você seja e ponto. Por isso que eles estabelecem regras. Por isso que eles estabelecem dogmas. Então eu estabeleço uma linha de coisas que você vai seguir, certo? Você segue vai seguir, esse padrão aqui. e já era. Segue isso aqui. Porque esse é o meu objetivo. Deus não. Deus não quer que você seja bom. Senão ele não teria criado o mal e não permitiria que o mal existisse. Né? E está escrito que ele faz o bem e ele cria o mal. Então o mal também é obra dele. Quer dizer, obra no sentido de que ele criou, ele permitiu que existisse. Bom, se eu quero um mundo 100% bom, se eu quero que todas as pessoas sejam 100% boas e eu sou Deus, por que eu vou fazer o mal? Por que eu vou criar o mal? Por que eu vou permitir que o mal exista se o meu objetivo final, quer dizer, o supra-sumo aqui, as pessoas sejam boas? Não, ele quer que você queira ser bom. E é por isso que o mal existe, justamente, porque aí eu tenho a opção da escolha. Né? Porque se tudo fosse bom... Você não ia escolher ser, você simplesmente seria de forma... E você não saberia o prazer de ser bom. Sim, também tem Sim. isso. Do tipo, se só existe felicidade, Qualquer graça... você não... Entendeu? Tem que ter a tristeza pra você sentir o prazer da tem que ter o felicidade. desgosto, Sim. né? Tem Tem. que ter o outro lado da moeda. Porque se só tiver um, talvez aquilo É não o caso da exista. sua história, se a gente for parar pra pensar. Exatamente. Por isso que eu disse que eu acho que antes de tudo que aconteceu comigo no sentido, né, da época que eu saí e tal, e vivi essa vida doida, antes disso eu acho que eu não estava vivendo meu propósito. Que você me perguntou, né? Você acha que você deixou de viver seu propósito? Eu acho que eu nem estava nele. Eu acho que foi uma fase muito importante para eu Divisor conseguir de águas. enxergar realmente e conseguir visualizar. Até porque se eu não tivesse saído, né, da igreja na época e frequentado os outros lugares, quer dizer, eu nunca ia ter esse contato com outras pessoas, as pessoas de fora, que são as pessoas para quem eu mais falo hoje. Né? Por incrível que pareça, não são necessariamente as pessoas de dentro de igrejas, ou pessoas extremamente religiosas ou ligadas, sabe, à religião. São pessoas de fora, são pessoas comuns, são pessoas... Entende? E eu acho que é isso que Jesus quer realmente que a gente faça. E quando eu digo que o meu propósito é o das outras pessoas, é porque eu acho que isso é algo que deveria ser mútuo, sabe? Eu acho que todos deveriam fazer isso, deveriam olhar para o próximo e amá-lo como ama a si mesmo, que é exatamente o que Jesus pediu. Então, nunca vi como propósito, como finalidade do que eu faço, simplesmente gravar um conteúdo, gravar um vídeo, postar, seja para dar uma espécie de palavra motivadora para a pessoa ou coisa nesse sentido. Eu quero simplesmente levar uma palavra de esperança e de amor, sabe? Baseado no que eu acredito. Então, pode ver que eu não falo muito sobre religião nos meus conteúdos, nas minhas redes sociais em geral. Sim, você fala sobre Deus. Não falo sobre religião propriamente dita. Alguns vídeos você fala sobre Deus, né? Quando você aborda isso. Sim. Eu tenho feito bastante conteúdo e, como eu te disse, eu comecei fazendo vídeo mais sobre relacionamento, né, sobre amor, que é uma coisa que eu gosto muito de falar. Eu continuo falando sobre amor. Você é romântico? Né? Do nada. Eu Vai aqui, ó, eu vem sou aqui, ó. romântico? Eu acho que eu sou. Eu acho que eu sou aquele... Mas eu acho que eu sou o romântico sincero, sabe? Não o romântico bajulador, sabe? Eu nunca curti muito essa pegada de bajulação. Até quando, na época que eu saía, ia pra balada e tal, eu nunca fui muito O romance é verdadeiro, né? de bajular, de tipo, sabe essas cantadas chatas? Tipo, eu só tô te elogiando porque eu quero algo em troca. Eu acho que a bajulação tem muito a ver com isso. Você oferece algo pra receber algo em troca e enfim, eu sou romântico sincero, sabe? Tento ser romântico, procuro ser, mas não aquela bajulação, porque acaba se tornando uma falsidade, de certa forma. O que você tá rindo aí? Não tô entendendo, não. Tá rindo da pergunta? Do que você tá rindo?
A resposta Como é o nome dela? é Cláudia. Cláudia. Nome da nossa tia. É verdade. A gente tem uma Legal. tia. Você tava falando de amor, por isso que eu perguntei se você era Vamos romântico. Foi do nada, assim. Entrar né? no Pode Ser Amor, então, É, que a gente porque já tava entramos nesse falando. quadro. A gente Ó. quer... Vai aparecer. Aqui é mágica. Pode Ser Amor. Então, você e a Cláudia namoram? Sim. Há quanto tempo? A gente tá junto há 2 anos. Há 2 Caramba. anos. 2 anos. É. E ela te acompanha sempre nos seus Ela- jobs? Como é? Ela trabalha comigo. Ela trabalha com você? Ela Vocês trabalha moram comigo. juntos? Não. 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 Moram a gente não perto? mora junto. A gente mora, o quê? 2, 3 ruas de diferença. Ah, É bem pertinho. Na Vocês são região. da onde? Sim, sim. A gente é de Itapeva. Nossa. É bem... Itapeva eu acho que pode-se dizer que ela é divisa do Paraná. Aham, Então, sei. quer dizer, é bem interior mesmo de São Paulo, né? Aham. Bem interior de São Paulo. Eu morei, na verdade, eu nasci em Olambra Uhum. e cresci em Itatiba, que é uma cidade mais perto aqui de São Paulo, perto de Campinas. Uhum. Fiquei até meus 9 anos ali, mais ou menos. E aí, enfim, meu pai nunca gostou muito dessa região, não pelo fato da região em si, mas porque, enfim, como eu nasci em Olambra, e a gente veio pra cá, eu era muito novo, tinha 2 anos, né, de idade, a gente ficou longe da família, sabe, por muito tempo. Então, assim, toda vez que a gente ia e voltava, enfim, eu ia chorando, voltava chorando, minha avó chorando de lá, minha mãe chorando de cá, tinha que deixar meu pai trabalhando para poder viajar e ver os meus avós e a minha família. Isso sempre foi um problema, essa distância, né? Então, enfim, aí meu pai conseguiu uma transferência, voltamos para aquela região e tô em Itapeva até hoje. E como vocês se conheceram? A gente se conheceu nesse meio mesmo, nesse contexto, de festa, de tal. Foi? Foi. Foi na época da festa que você conheceu Foi. ela? Então, e Mas vocês- nessa época eu já tava mais tranquilinho um pouco. Ah, E, entendi. e aí, ela tava na mesma vibe, assim, de festa também? Vocês saíram dessa energia caótica juntos? Juntos. Juntos e Shallow Now. Ah, entendi. Que legal. Juntos. Tipo assim, que eles saíram... Caramba. A gente se conheceu. Tava na mesma frequência. Na época que a gente se conheceu, na real, acho que a gente já tava meio que... Eu, pelo menos, já tava mais tranquilo, assim, com relação a rolê e tal. E eu já tava meio que disposto mesmo a sair, sabe? Tava aguentando mais. E aí... Cansado já, né, dessa vida. Cansado, vai calejando, né? E aí... Vai cansando. E aí a gente se conheceu e acho que coincidiu, sabe? Meio que bateu. Ela começou a trabalhar comigo só 1 ano depois, né? Então faz 1 ano que ela trabalha comigo e ela, enfim, me ajuda, me auxilia nas gravações e tudo mais. Ai, que Tive que bacana. ensinar algumas coisas pra ela também, porque ela não sabia muito bem. Então, a parte de edição de vídeo dos meus vídeos, por exemplo, é ela que faz. Que legal, olha. A gente divide, né, os trabalhos pra não ficar algo tão pesado, porque todo o resto sou eu que faço. Então ela faz a parte da edição, ela cuida também dos e-mails e tal, responde e tudo mais. Que legal. Nossa, bacana. Caramba, eu não sabia, eu não tava esperando isso. O quê? O jeito que vocês se conheceram. Ah. Achei muito interessante. Chocou, né? Chocou. Choquei mesmo. Tá aqui, ó, tá martelando na minha cabeça que eu falei. É, sério. Alugou um triplex na cabeça Alugou do lado. muito. Porque eu achei que vocês tinham se conhecido depois. Não. Eu também, eu também imaginava, tipo... Mas entendi, foi nessa fase. Foi na fase doida. E você gosta de uma DR? O que você classifica como DR, propriamente dita? Ah, se você gosta de discutir uma relação, assim, vocês vão longe, 2 horas de briga, porque você fala e fala. Eu vi alguém. Escuta. Não, você Eu vi alguém fazendo tá assim. colocando câmera no meu quarto, na minha casa, por um acaso. Que pior que é exatamente assim. Ela cara. fez assim, ó. Não, então tá, você confirmou. Pior que quando a gente entra numa conversa... Não, eu sou uma pessoa que eu não gosto de brigar, sabe? Eu detesto Então a gente ataque conversa pessoal. 3 dias. É mais ou menos isso. É tipo isso. Mais ou menos. Mas eu odeio ataque pessoal, cara. Ataque pessoal eu não gosto. Ataque pessoal em que sentido? Tipo assim... você é babaca. Entendi. Jogar do nada no meio da discussão. Quer dizer, eu tô discutindo a situação, o problema. Aham. Não, é Entende? assim, você perdeu o equilíbrio naquele momento por um estresse traumático que você passou no seu passado e agora a gente vai conversar sobre esse fato. Porque eu estou me sentindo extremamente magoada. Mas eu imagino ele falando assim. Eu imagino ele falando assim. Juro. Resumindo, você é babaca. Essa é a parte que Pra ela resumir e facilitar a vida.
Tô brincando. Não, tipo, eu entendi, ó, agora sem zoeira. Ele não gosta de ataque pessoal, tipo, ofensas. É basicamente Tipo, do isso, nada. né? Ofender. É melhor Não. conversar mesmo. Porque se eu tô falando sobre um problema que atrapalha a relação, se eu te ofender, só vai piorar, né? Vai só colocar fogo Sim. na... E vai machucar, fogo na né? lenha. Na fogueira, sei lá. Não vai... Deixa pensei maior nisso as chamas da briga, E entendi. vai machucar o outro É também. verdade. E aí você machuca o outro, quer dizer, você fere ele ao invés de resolver o problema em si. Piora só, né? Então, eu gosto muito de uma troca de ideia sincera, sabe? Vamos conversar. Eu não sei se eu posso chamar de discussão, mas acho que discutir e brigar são duas coisas diferentes. Então, a briga eu não gosto, que envolve ataque pessoal. Mas gosto de conversar e resolver o problema, alinhar tudo. Enquanto não resolve, eu realmente não consigo ficar Seguir, né? tranquilo. Eu também prefiro conversar pra tirar. E quem falou te amo primeiro? Fui eu. Ah! Foi? Você falou? E foi num contexto bem interessante, Me cara. conta. Quero saber. Foi num contexto bem interessante. A gente tava fazendo uma viagem, acho que a gente tava vindo ou voltando de São Paulo. E foi a nossa primeira viagem juntos. Ah, a primeira viagem sempre sozinho, né? marca. Só eu e ela. Mas marcou de um jeito bem negativo. Porque ela passou mal no hotel no dia da gente voltar, né? Ela passou mal. E depois a gente foi descobrir, uma semana depois, que ela tava com uma infecção no rim. Quer dizer, Nossa. tava tenso. Ela começou a sentir dor, cólica. Ela tá doendo muito. Na volta, ela começou a passar muito mal. Ela começou a ter calafrio. Tadinha, Ela gente. vomitou. No caminho a gente teve que parar o carro. Foi um caos, assim. Pra mim, foi como se a gente tivesse sofrido um acidente, sabe? Não sei se... Acredito que nunca sofreu um acidente, né? Não. De carro, assim. Não. Eu também não, mas eu imagino que pode ter... É bem parecido, assim, o cenário. Porque eu liguei pra ambulância, a ambulância veio. Eu tive que ficar ali parado, tremendo ali, esperando, né? O guincho chegar pra pegar o carro, enquanto ela entrou na ambulância e foi sozinha. E eu querendo ir junto e não podendo. E ela passando muito mal, ela vomitou e tal. E ela tremendo, ela teve uma crise de ansiedade ali no meio. E sentindo Nossa. muita dor. E eu simplesmente coloquei ela na ambulância, o cara levou e eu fiquei lá, sabe? Nossa! Na nossa primeira viagem juntos, sentado no carro esperando o Guincho chegar. O Guincho chegou depois de 1 hora. O que você colocou na comida dela? Brincadeira. Foi você, né? Foi você. Ai, meu Deus. Aí ela foi pro hospital. Mas tá tudo bem, o importante é Importante querer é que- ser bom. Tô brincadeira. Eu vim aqui pra sofrer bullying. Você tá vendo isso, né? A gente se uniu com ela. A gente se Qual é o uniu nome com dele? ela. Ele ali é o diretor. Mitinari. O Mitch. Como é? É, o nome dele é o diretor, né? É o Mitinara. Mitch. Pode chamar de O Mitch. Mitch tá gostando, tá rindo, tá se divertindo ali atrás. O importante é querer ser, né? É verdade. Eu não- Querer ser bom. Que é diferente de quem é. Quem é? É isso. Mas seguindo Eu o gostei raciocínio... dessa, eu gostei dessa. Trouxe pro meu coraçãozinho. Mas você pode postar na legenda da sua foto do Instagram se você quiser. Ah, eu vou deixar Posta, marcar. eu estou... Colocou aspas, ainda coloco. mais importante é querer ser bom Bom. do que propriamente ser. Ó. Acabamos Acabamos de bolar uma frase aqui. Super filosófica. Acabou de sair aqui. Adorei. Automaticamente. Muito bom. Enfim, aí ela foi pro hospital. A hora que eu cheguei, até chegar o guincho e tal, pegar o carro, ela já tava, né, já tinha sido passada em consulta, tomou remédio, enfim, já tava pronta lá pra gente voltar. E aí a gente voltou. E foi nesse momento em que a gente tava voltando, né, que os pais dela vieram buscar, né, não tinha como voltar dirigindo, então os pais delas vieram, a gente tava super nervoso. E aí ela tava dormindo atrás, e aí foi nesse momento que eu falei o primeiro eu te amo. Foi nesse contexto. Bem fofo, né? Mas foi peraí. bonitinho, Como que porque foi? foi depois. Peraí, daí o SAMU chegou. Aham. Eu Depois perdi. de tudo isso, passou tudo isso, aí eles estavam voltando. É isso, né? Isso. Eles estavam voltando. Aí, no meio desse caminho, dentro do carro, ele falou primeiro te amo. Entendi, Mas ela já fofo. tava melhor já. Que bom, que bom. Ela melhorou mais? Eu não sei se adiantou muito. Eu tava desconcentrada. Eu preciso ir ao toalete, eu já volto. Vai lá. Vai Mas, lá. Laura, continua, tá? Tá bom, vou continuar. Pode deixar. Eu tenho uma pergunta pra ele que eu vou criar nesse exato momento. Tem mais alguma viagem que vocês fizeram juntos? A gente sempre viaja juntos. Porque sempre tem, como ela trabalha comigo, né? Sempre tem algo pra fazer. Mas a maioria das vezes que a gente viaja junto, a gente vai a trabalho, sabe? Aham. Quer dizer, tem algo pra fazer. Por exemplo, depois dessa viagem, a gente foi... A gente teve um evento do TikTok, o TikTok Awards. Uhum. E aí ela me acompanhou, quer dizer, ela não foi pro evento comigo, mas ela fez essa viagem comigo. Teve outros eventos que... A gente saiu também sem que fosse trabalho. A gente foi no show do Coldplay esse ano, foi bem legal, inclusive. Nossa, é Mas, muito bom, né? eu adoro.
também. Eu gosto muito. Mas eu acho que foi a única viagem que a gente fez só nós dois pra, tipo, vamos sair pra ir fazer alguma coisa. Tipo, fui no show do Coldplay, fui no show do Luan também, mês retrasado, acho. Mas o resto é tudo viagem de trabalho. Como ela trabalha comigo, então a gente sempre viaja, mas é tipo viagem assim, de trabalho e tal. Tem alguma coisa pra fazer e a gente viaja e é isso. A gente tá precisando tirar umas férias, inclusive. Fazer algo só a gente, sabe? Tipo, pra se divertir, lazer, sem que seja trabalho. Porque a maioria das viagens é só trabalho, cara. E vocês gostam de fazer mais o que, assim, no tempo livre? Se é que Então, vocês têm tempo livre. A gente tem muito tempo livre, na verdade. Muito tempo livre. Até demais, né? A gente tem muito tempo livre. Só que eu como não tô saindo muito, né? Assim, no geral, eu tô tentando dar uma tranquilizada com relação quer dizer, sair, beber e tal, já, né? Já passou. Desde que eu parei mesmo de ir pra festas e tal, realmente não tenho ido. Mas sair no geral, assim, normalmente a gente sai e vai pra um restaurante, coisa nesse sentido. No dia a dia, a gente fica mais em casa, trabalha, tenta dividir um pouco, porque é difícil, como a gente tem relacionamento e trabalho, dividir as coisas realmente não é fácil, né? Mas a gente tenta dividir na medida do possível e encontrar esse tempo pra gente mais no período da noite, pra gente assistir um filme, coisa do tipo. Eu me tornei uma pessoa muito caseira, pra falar a verdade. Desde que eu parei, eu acho que eu gastei tanto minha energia, sabe? Em rolê e tudo mais. E sobretudo com pessoas que nunca agregaram em nada na minha vida. Amizades que a gente chama de amigos, mas que na verdade é só colega de fim de semana mesmo. E chega na segunda, não tão lá pra você quando você precisa. Então, eu acho que eu desperdicei tanto meu tempo com isso que hoje eu quero estar mais próximo das pessoas que eu amo de verdade, sabe? Então eu me tornei uma pessoa mais caseira, eu me tornei aquela pessoa que quer, fim de semana, estar com a mãe, com o pai, sair jantar com eles e almoçar com a avó, sabe? E ela é assim também, então os valores são parecidos ou idênticos, como você descreveria isso? Semelhantes? A gente tem as nossas diferenças, né? E não são poucas, mas a gente se assemelha em muitos pontos também. E acho que o principal, assim, para um relacionamento é você conseguir ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro, entendendo que o outro não vai ser perfeito, não vai ser como você, né? E tá tudo certo, né? Eu acho que seria horrível se a gente encontrasse alguém que é exatamente como nós, sabe? Porque, enfim, a gente já existe, né? Então você vai encontrar uma pessoa que é exatamente como você. A graça do relacionamento é você descobrir o outro. E como é que você vai descobrir algo que você já conhece? Sim, e eu tava pensando aqui, o segredo do relacionamento duradouro. Qual o segredo, assim? Se você pudesse falar um segredo, o que você acha que tá fazendo durar tanto? Cara, eu vou falar... Vamos lá, eu acho que eu vou falar baseado no relacionamento do meu avô com a minha avó, né? Que dura até hoje. Quanto tempo eles estão juntos? Eles estão juntos, acho que 50 anos. 50 anos. Meu avô tá com 80. Eu acho que é mais ou menos isso. Meu pai tá com a minha mãe já há 25, né? 25. Então deve ser mais ou menos isso. Mas eu acho que... Eu ia dizer relevar os erros do outro. Relevar os erros do outro. Pode ser, porque o que tem muito a ver com a questão da empatia. Olha que beleza. Que interessante. Quer um chocolatinho? Fica à vontade. Gente, eu peguei café. Alguém aceita café, cappuccino? Eu aceito café. Café com açúcar sem. Com açúcar. E você, aceita um cafezinho? Eu não quero não, obrigado. Tá ótimo, tá bom, então tá bom. Tá ótimo. Vocês estavam... qual parte? Ela perguntou o que sustenta como é que faz pra ter um relacionamento duradouro, né? Isso, um segredo, assim, o que legal, eu gosto desse tipo de pergunta. Eu acho que é muito... Legal. Esses dias eu perguntei pra ela. Mas assim, o relacionamento dele é muito longo, né? Então, 2 anos. Cara, você tá sendo irônica, né? Você é irônica. Deu um tilt aqui. Eu falei, Ela tá zoando comigo. Pô, 2 anos? Você viu muito tempo, né, cara? Tempo, cara. Como é que faz pra durar tanto tempo? Umas décadas. Poxa. Não, ela tá ironizando a sua pergunta. Você viu, cara? Como é que pode? Não, mas é um tempo significativo. Coisa dá pra saber com eu quem nunca você consigo dá. abrir esse pacotinho aqui. Mas segundo a nossa avó, a gente só conhece a pessoa quando come 10 quilos de sal com ela. O quê? Segundo a minha avó... Não sabia dessa não. A gente só conhece a pessoa quando a gente come 10 quilos de sal com ela. Porque cada prato que você come de almoço ou janta... Tá, tem eu e ele sem entender. tem um pouquinho de sal, né, galera? Então tem que comer 10 quilos de sal com o outro pra você conhecer. Pra você realmente... Saber com quem você tá. Pô, faz sentido. Quantos quilos de sal vocês já comeram juntos? A gente nunca calculou isso, mas a gente bota bastante sal na comida, viu? É bem temperada a comida. Ai, tô brincando. Mas, cara, puxa,
É uma pergunta bem difícil de responder. Um relacionamento duradouro, porque eu não acho que o nosso relacionamento é duradouro. Quer dizer, eu vou saber dizer daqui um tempo, né? Talvez daqui 20, 30 anos, se chegar, e espero que chegue, mas aí eu vou olhar pra trás e falar, cara, que caminho que a gente percorreu. Mas você tá no processo, né? Mas eu acredito que, assim, tem muito sobre você relevar os erros do outro, mas não necessariamente aceitar, sabe? Por isso que eu gosto muito de conversar, como eu disse, não gosto do ataque, porque não resolve nada eu dizer pra você que você é um babaca, por exemplo, que você é isso e aquilo. Não chega a lugar nenhum, né? Resolve eu tentar te mostrar, olha, o que você fez, o que eu fiz também, o que tá acontecendo, vamos tentar resolver esses pontos, né? Melhor caminho. Eu acho que é muito da empatia, sabe? Eu acho que eu resumiria em empatia, tentar se colocar no lugar do outro, o que é muito difícil. E por mais que seja, mais uma vez, uma coisa óbvia, né? Enfim, nossa vida tá cheia de obviedades que a gente ignora, esse é um fato. Então, falar sobre coisa óbvia não necessariamente é uma coisa errada, né? Ou óbvia. Mas eu acho que as pessoas entram muito em relacionamento na intenção de se preencher. Então, a empatia acho que entra muito bem e cabe muito bem nesse sentido, sabe? Quer dizer, eu vou entrar num relacionamento para fazer o outro feliz. Claro que isso também é uma coisa muito complexa e que não pode ser dita simplesmente numa frase só, porque você vai dizer, então tá, vamos submeter a qualquer coisa para que o outro seja feliz. É isso? Não. Mas é você também pensar no outro e não apenas em si mesmo, principalmente quando a gente olha para relações tão vazias porque as pessoas estão ali simplesmente por uma questão de ego, né? Simplesmente por uma questão de ego. Quer dizer, eu quero estar com você porque você tem algo a me oferecer, porque esse relacionamento, de certa forma, é algo que eu quero e por algum motivo, enfim, e é isso. Obrigada. E aí, por que eu acho que isso pode ser um problema, pode vir a ser um problema? Porque às vezes você vai acabar prendendo o outro naquela relação, sabe? Às vezes o outro nem vai querer estar naquela relação com você, mas você quer que ele esteja ali. E aí acaba se tornando uma espécie de possessão, acaba se tornando algo possessivo, porque você quer estar na relação, às vezes o outro nem quer estar. Então acho que tem muito a ver com a empatia, quer dizer, se colocar no lugar do outro. Será que é isso que ele quer? Será que é isso que essa pessoa deseja? Quando eu digo sobre estar num relacionamento para fazer o outro feliz, pode ser algo ruim quando só você está disposto a isso. Mas se você está num relacionamento e você quer fazer o outro feliz e o outro também está nesse relacionamento porque quer te fazer feliz, você encontrou, né, a união perfeita, enfim, no sentido pelo menos de conceito do que é o relacionamento de vocês. Quer dizer, eu estou aqui para fazer o meu parceiro feliz. Ele está ali se dedicando para me fazer feliz. Sabe? Uma pergunta. O que você pensa quando você tá conversando com uma pessoa no WhatsApp, assim? Ela tá online e não tá falando com você? Filha da mãe, tô brincando. Cara, eu não sei, eu não ligo muito pra isso. É lógico, eu fico um pouco bravo, né? Eu fico um pouco bravo e fico pensando, pô, por que a pessoa não tá me respondendo? Talvez ele esteja conversando com alguém mais importante do que eu. Ou fazendo alguma coisa mais importante agora. Mas, não sei. Antes eu tinha um problema muito grande com isso. E aí o que eu fazia? Você tinha um problema muito Eu grande ligava, com isso? né? Você ligava? Não, a pessoa não responde, eu vou ligar. Eu já fiz isso também. Não recomendo. Mas eu já fui muito extremo. É porque eu tenho esse relacionamento que eu tenho com a Cláudia, né? Não é o meu primeiro relacionamento, né? Então, o primeiro relacionamento que eu tive, eu tinha 15 anos. Quer dizer, eu era muito novo pra estar num relacionamento. E ainda assim, durou 1 ano e meio esse relacionamento. Então, durante 1 ano e meio, eu comecei a me relacionar com essa menina e, enfim, fui aprendendo algumas coisas também. Obviamente, era meu primeiro relacionamento. Não acho nem que eu cheguei a amar essa pessoa. Acho que foi só uma paixão mesmo, sabe? Não acho que chegou a ser amor. Acho que foi só uma mera paixão de adolescência. Mas eu era uma pessoa muito possessiva. Por isso que eu tô falando sobre estar num relacionamento para fazer o outro feliz, pensar um pouco menos em si. Porque eu era essa pessoa do extremo oposto do que eu tô dizendo agora, sabe? Nesse primeiro relacionamento que eu tive, eu era uma pessoa muito possessiva, eu era muito ciumento. Então, se a pessoa tá online, por exemplo, eu fazia isso, né? E ela não me responde, eu ia até a casa dela. Quê? Era uma coisa muito absurda. Ah, não. Isso eu nunca fiz, não. Era muito absurdo, bom? cara. Muito absurdo. Caramba. Sim. E, tipo, pior ainda do que a pessoa não me responder online era se eu tava no meio de uma conversa com ela
E a gente não resolvia a conversa. E ela simplesmente sumia e deixava a gente ali. Não, eu tô tentando resolver um problema, você sai. Eu ia até a casa da pessoa. E aí tudo bem, tipo, mas você quer resolver o problema, por isso que você foi até lá. Não, não tá tudo bem. Tipo, eu acho que é muito sobre o seu eu, sabe? O ego. E tipo, eu preciso respeitar o espaço do outro. Eu preciso entender que o outro não... Porque aí já perdeu o limite. Perde até o sentido, né? Perdeu a mão. Perde até o sentido. Se perdeu no personagem, colega. Mas eu era desse nível. Eu era muito desse nível, cara. Eu ia até a casa dela e tipo, não, vem cá, a gente vai conversar, sai aqui na frente que a gente vai resolver. E ela como saía? eu disse, eu sempre saía. Mas nunca resolvia, porque não se resolve assim. Não, eu quebrava a porta. Pulava o muro e vamos resolver sim. A gente vai resolver. Na marra. Pior que eu imaginei essa cena. Tô brincando. Mas cara, é uma coisa que assim, não resolve, né? Esse é o ponto. Pra resolver, os dois têm que estar dispostos. Leva um tempo pra gente entender, a gente amadurece, normal, entende, né? Que os dois têm que estar dispostos pra conseguir chegar num consenso. Senão, não vai chegar nesse consenso e não vai resolver a situação. Então, acho que até complementa o que eu tinha respondido da pergunta que você fez. A pessoa tá online, o que você faz? Cara, respeita o tempo da pessoa. Ela vai te responder quando ela puder e quiser. E se ela não quiser, tá tudo certo também. Exatamente, a gente não controla o outro. Isso tem muito a ver com amor também. Você entender que não pode controlar o outro, né? E que não deve. E não deve, exatamente. Não tem como pegar o passarinho em cima da tua mão e apertar, né? Ele é livre pra voar quando ele quer. E ele para na tua mão porque ele quer também. Sim. Eu acho que isso é muito amor. Eu acho que é isso. Deixar o outro livre pra... Se ele tá pousado ali, não é porque você tá esmagando o bicho. É porque ele Sim. quer estar, né? Ele quer estar. Ele tá sendo bem tratado, tá bem. Então ele tá pousado ali. Exato. Agora, a partir do momento que você aperta o pássaro, tipo, você é meu, você não vai sair daqui. Tipo, controle, posse, Sim. ciúmes, querer, tipo assim, ser obrigada a estar aqui. Meu, só fica peso nos seus ombros, nas suas Mas costas. eu acho Faz que mal pra isso- você e pro outro. Isso é muito do que é a paixão, sabe? Eu acho que a paixão é isso. A paixão É diferente do amor. é você... totalmente. A paixão é você... Eu sei que existem muitas pessoas que acreditam, e já vi muita gente dizendo, inclusive, que paixão é como se fosse um degrau anterior. Tipo assim, eu me apaixono por você primeiro e começo a te amar depois. Não sei, pode ser. Mas eu acredito que paixão é o extremo oposto mesmo. Não acho que tem ligação nenhuma com amor. Eu acho que paixão é o oposto de amor. Pra mim, o oposto de amor é indiferença. Pra mim também. Muito forte essa frase. Eu também acho que o oposto de amor é indiferença. Mas eu acho que existem vários opostos do amor, sabe? A indiferença é uma delas. Eu acho que a paixão é uma outra. Eu acho que paixão também é o oposto. Porque a paixão consiste muito nisso, de você achar que o outro é posse tua, que pertence a você. Né? E você quer se prender a ele e prender ele a você a qualquer custo, não importa se isso custa até a paz da pessoa ou a felicidade dela, mas o importante é que você esteja comigo. E tem muito a ver com a questão da idealização, né? Você vai colocar o outro num lugar que não pertence a ele, vai enxergar ele de uma forma que não deveria, porque ele não é assim. A paixão tem muito a ver sobre você amar a persona, não a pessoa. Você vai criar um personagem, vai formular uma ideia daquela pessoa na sua mente e vai amar um conceito, não a pessoa. Né? Para realmente amar alguém, vem muito do que a sua avó disse, né? Você tem que conhecer a pessoa profundamente. Então, até quando alguém chega e diz, tu acredita em amor à primeira vista? Não é possível amar alguém à primeira vista. Acho que é possível você se apaixonar e ser cativado por essa pessoa à primeira vista. Enfim, mas amar, eu acho que o amor, sobretudo, né, quando a gente está falando de amor de relacionamento, com amor conjugal, né? Exige tempo, de fato. Tem que conhecer o outro, tem que procurar conhecer o outro. Eu lembro que na época, inclusive, que eu fazia vídeos mais falando sobre amor e relacionamento, eu dizia muito isso para as pessoas. Era um conselho que eu procurava dar para as pessoas, entre os poucos conselhos que eu já dei. Eu dizia, olha, de acordo com o que eu aprendi e o que eu acho, se você é jovem, está começando um relacionamento e você está disposto a ter um relacionamento com essa pessoa, acho que essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. Eu quero ter um relacionamento, quero construir uma família com essa pessoa? Quero, beleza. Então o seu foco é esse. Sim, meu foco é esse, ok. Tenta entrar numa fase de pré-namoro. Que é tipo assim, a gente vai ficar 2 meses, 3 meses, somente se conhecendo e procurando se conhecer. Claro que de forma superficial. Saber quem é, né? Saber quem... Superficial. Não é porque conhecer mesmo... Não, sim, mas eu entendi. só depois. Só depois. Não, mas assim,
saber com quem Porque você a tá, maioria né? não faz isso. Que é importante saber com quem Porque você a tá maioria ali. não faz isso mesmo. A maioria entra num relacionamento porque bateu a química, porque a gente ficou na balada e o beijo é bom, então vamos começar a namorar. E inverte as coisas. Então, beleza, conheci a pessoa, tô gostando da pessoa. Vamos tentar se conhecer primeiro? Vamos procurar deixar esses 2 meses iniciais reservados? Porque uma casa você não constrói ela de cima para baixo. Você precisa alicerçar primeiro, né? Então você tá querendo construir um relacionamento, como é que vai fazer isso ser um bom alicerce? Seu relacionamento vai desmoronar e talvez lá na frente, inclusive, o motivo do término vai ser um fator que já estava lá no comecinho, lá atrás, que você não percebeu ou fingiu que não percebeu e deixou simplesmente passar enfim, ignorou ou deixou de saber e de conhecer porque não tentou conhecer essa pessoa. Então, eu dizia, tenta estabelecer 2, 3 meses antes. Você sai com a pessoa e conversa com ela. É muito simples, que é uma coisa que a gente não faz muito hoje em dia, né? Quer dizer, a gente finge que conversa. Mas assim, o podcast é uma coisa fantástica porque você realmente senta e faz Conversa, algo que antigamente, conversa. eu vou dizer antigamente como se fosse muito velho, mas é que o primeiro celular que eu tive, eu tinha 10 anos de idade. Então, a minha primeira infância, segunda infância, foi sem redes sociais, foi sem celular, foi sem nada, né? Meu irmão não, ele já nasceu, eu tenho um irmão mais novo e ele já nasceu com tablet na mão, com celular e tal, enfim. Mas eu ainda peguei um pouquinho do que é você sentar na mesa com a família e conversar sem ter um celular do lado. E isso é uma coisa que a gente não faz muito hoje em dia, né? De sentar realmente e tentar conversar. E essa conversa não de tipo, eu quero expor para você tudo que eu acho, que eu penso, também, mas antes tentar entender o que o outro acha e pensa, sabe? Então, mais uma vez, volta naquilo que eu estava dizendo sobre a empatia, sobre você procurar fazer o outro, sobre o outro, não sobre você. É claro que tem que encontrar uma pessoa que está disposta a isso também, porque aí vai ser recíproco. E vai ser maravilhoso. Mas eu sou muito favorável a vou conhecer essa pessoa profundamente primeiro, entender quais são os valores dela, o que ela Ver se deseja, dá certo com o você, que ela quer pro futuro dela, aham. entendeu? Porque as pessoas não fazem isso, cara. Elas querem saber se a química bate. E se bater a química, vamos fazer um relacionamento por causa disso e baseado nisso, que eu acho que é uma coisa muito superficial, que também é muito importante, mas o seu relacionamento não pode ser pautado apenas nisso. É, sabe? exatamente, com certeza. Você precisa saber se a pessoa tem os mesmos conceitos, valores e princípios que você, se ela quer o que você quer também. Senão vocês vão trilhar caminhos diferentes e vão se encontrar só na cama, basicamente. Então a gente trilha caminhos diferentes durante o dia, durante, né, a nossa vida toda. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Não tem uma conexão de alma, sabe? Exatamente. Não tem. Isso é visto no geral. Eu acho que é fomentado, inclusive, até pela indústria musical e tudo mais. Cada vez mais as pessoas estão procurando preencher-se num relacionamento, sabe? E não conhecer o outro. Isso eu acho que é um grande problema. E um assunto bem complexo e bem extenso, se a gente for falar. E uma coisa que eu tava pensando aqui, você acha que tem a ver com velocidade em relação a, por exemplo, a internet? TikTok tá muito rápido. E as pessoas também, no relacionamento, começam a ser, tipo... Tem gente que, sei lá, fica 2, 3 meses e acabou. Sabe assim, essa coisa da velocidade? E outra coisa, sobre a velocidade, por exemplo, ele tá falando que tem gente que começa a namorar rápido só porque a Sim, química bateu. Mas tem isso. gente que a química bate e nunca namora. Só fica na química fica na e não química. quer dar um passo a mais. É verdade. Entendeu? Tem muito Tem. disso. Eu acho que é o tem mais tem. É o que mais tem. Eu acho que É o que mais tem. é mais do que querer namorar rápido, é o não namorar. É o não namorar. Tipo assim, a química tá bom, vai ficar aqui mesmo. É. Vou- Tá confortável? Bem isso. É o conforto, É o né? conforto. E não querer sair, e, tipo... acho que é bem comum isso. Porque procurar conhecer o outro exige você sair da sua zona de conforto. Exige total. você, às vezes, abrir mão do próprio ego. Né? De você colocar o seu ego do lado um pouquinho e vou tentar conhecer o outro. Por que eu quero conhecer o outro? Quer dizer, não, deixa quieto, cara. Por que eu quero te conhecer, E fica sabe? muito nítido quando você conhece uma pessoa que tem interesse, por exemplo, só a gente beijar e tal, assim, e uma pessoa que realmente quer saber qual que é o seu livro É favorito, o que A você gosta de diferença ouvir. é bizarra. É diferente. Tipo assim, dá pra notar muito a intenção da interesse, pessoa. né? As pessoas dão sinais o tempo todo, né? Então, tipo, a intenção da pessoa com você é muito clara. Assim. É muito claro. É bem louco para Exato. pensar nisso. Mas eu acho, sim, que tem muito a ver com a questão da tecnologia por um fator muito simples. Eu não sou a melhor pessoa, talvez, para falar sobre isso, talvez um neurocientista, enfim. Mas é fato que o nosso cérebro ele não sabe muito bem diferenciar o que é real e o que não é, né? Por exemplo, você já teve um sonho lúcido? Existe, né? Já tive. Já teve? Sonho de, Um sonho, tipo, nossa, parece que foi real mesmo, né? Mas Dá de uma você sensação- acordar no teu próprio sonho, já aconteceu?
Calma. Porque buguei. recentemente aconteceu comigo. Quer dizer, Acordar no meio do comigo sonho? acontecem uns episódios muito doidos, assim, de acordar no sonho e eu perceber que eu acordei. É polêmico isso, de, tipo, o nosso cérebro não consegue identificar o que é real e o que não é. Mas não, é mas a verdade. gente identifica, pô. A gente assiste. Por exemplo, onde eu tava no teatro. Eu tava vendo uma peça e eu tava comprando a ideia de que aquilo era fake, né? Uhum. Tipo assim, fake no sentido. Eu sabia que era uma atriz. Sim. Só que eu acredito que não é uma. Tipo assim, eu acredito naquilo, eu compro a ideia. Se eu assisto um filme também, eu tô assistindo um filme, eu tô saindo da minha realidade. Sim. Sim, Eu mas, tô mas eu tô tipo, acreditando o que a gente tava falando mesmo? Você tava falando, eu não sou neurocientista, mas é muito diferente a gente diferenciar o que é real e o que não é. Aí eu assustei Isso. com Não, mas essa antes frase. disso, qual que era o assunto mesmo que tecnologia, fugiu da minha Tecnologia, TikTok. TikTok. Tudo é rápido. Eu digo, tudo eu digo no é sentido do acelerado. seguinte, por exemplo, a gente entra nas redes sociais, certo? E a rede social fomenta que a gente precisa de tudo pra ontem. Não é à toa que os vídeos que mais têm dado certo nos últimos anos é vídeo curto. Você não tem paciência Tendência, mais. vídeo curto Paciência. e na vertical. Na vertical. Exato. Então, para o teu cérebro, aquilo faz parte da realidade. Não que não faça. Entende? É uma coisa real, mas ao mesmo tempo não é exatamente, porque é tecnológica, é tecnologia, é um vídeo. Só que seu cérebro não vai saber diferenciar. Então ele vai trazer isso para a realidade no sentido de relação social. Ah, Entende? tá. Tô pegando a visão do que Então você tá falando. eu tô no dia a dia com as pessoas, eu quero que tudo seja muito rápido. Entendeu? Porque eu já tô acostumado com essa rapidez. Entendi. Então, nesse sentido, Entendi. eu acho que sim, as redes sociais influenciam e fomentam, inclusive, os relacionamentos mais rápidos, os términos mais precoces e coisas assim, sabe? A gente quer tudo pra ontem, então tem que ser rápido. E Isso ao tem a mesmo ver com a tempo a gente química não também. quer nada. Tem a ver, sabe Porque, com quem? assim, Com o quê? Bauman, né? Um beijo. Modernidade Grande líquida. O quê? Tem um livro, Modernidade Líquida, que fala sobre tá. isso. Sobre amores líquidos, Aham. Legal. fúteis, passageiros e superficiais. Ele fala muito sobre isso. É bem legal. Li pro meu vestibular. Leu e decorou, né? Maravilhoso. Eu lembrei Bauman. E aí? Eu nem lembro mais o que eu tava falando. Já me desconcertou aqui. Mas você acha que faz sentido ou não? Essa questão das redes sociais e os relacionamentos mais... Eu acho Eu que faz muito sentido. Eu acho que tudo que... por exemplo, se a pessoa entra todo dia na rede social e vê vídeos curtos, por exemplo, o cérebro dela realmente tá acostumado com aquele padrão. Então talvez ela confunda e leve esse padrão pra vida. Tudo é tão rapidinho, tudo é na velocidade da luz ali, Sim. um like e tal. Tudo é muito ansioso. Mas a gente acaba confundindo mesmo. Você Então não percebe dá uma confundida, eu acho. Você não de certa percebe forma. que, no geral, até as coisas que, por exemplo, nos são vendidas, de certa forma, elas nos atraem justamente porque vai economizar nosso tempo. Tipo, um exemplo. Por exemplo, os cursos, né? Que são vendidos. A questão da faculdade está sendo bajulada. Posso usar a palavra? Não vou usar a palavra bajulada. A faculdade está sendo subestimada, de certa forma. Ah, sim, a né? galera tá Então tipo... faz um curso aqui já. Faz um curso que Sabe? vai entregar a mesma... Não precisa fazer faculdade. Antes de você... Precisa fazer 5 anos de faculdade. Antes de você, a gente tava com uma convidada que tava... Ela me falou nos bastidores do tipo, não acho que faculdade é uma coisa boa, nem sei porque eu fiz, sabe? Tipo, prefiro cursos. E eu já escutei muita gente com esse argumento. Não, eu não acho que a faculdade é uma coisa que vai mudar a tua vida. Houve um tempo que sim. Tipo, Você fez né? faculdade? Não fiz E faculdade. não Mas pretende. você vê que eu não sou a pessoa que eu vou pra internet e defendo, não faça faculdade, porque eu não fiz faculdade. Entendeu? entendi. Porque tem gente Eu não que fiz faculdade assim, porque né, eu- levanta a bandeira. Do Eu, tipo, não, mas tem muita gente Tem muita mesmo, gente que muita, levanta a muita bandeira, eu já gente. vi. Muito. Eu não fiz porque eu achei que, sei lá, eu sempre tive muito claro pra mim o que eu queria, sabe? Na verdade, eu queria trabalhar na televisão. Esse foi o meu sonho. Sempre. Que legal. Desde pequeno. Desde os meus... Dessa faixa mesmo que eu comecei a escrever e compor, eu disse pro meu pai, eu vou fazer jornalismo e vou trabalhar na televisão como apresentador de TV. Boa Aí, noite. quando eu tinha meus 12, 13 anos, mais ou menos, Vai engasgar. eu Tô comecei brincando. a fazer vídeo pro YouTube e tudo mais. Ali eu fui, né, descobrindo o meu gosto por falar na frente de uma câmera. E coloquei na cabeça que eu ia entrar na rádio e da rádio eu ia pra TV. Porque eu pensei, esse é o caminho. Eu vou entrar na rádio, da rádio eu vou pra televisão. Aí eu lembro que na rádio eu conheci uma pessoa que era jornalista. Ele fez uma faculdade, foi pra fora e tava trabalhando na rádio como redator, alguma coisa assim. Eu falei, tá. Então quer dizer, eu tinha uns 13 anos mais ou menos. Eu falei, então quer dizer que para você ser jornalista, para você trabalhar na TV, não necessariamente você tem que
fazer uma faculdade de jornalismo ou ter um diploma, Uhum. porque eu conheci pessoas que têm esse diploma, mas que não trabalham, e aquilo foi me deixando um pouco desanimado. Acabou que eu não fui pra faculdade por causa disso. Eu pensei em fazer, eu queria muito fazer a Casper Libero, não sei. Ah, eu me formei na Casper Sério, Libero. cara? Uhum. Não. Eu fiz rádio, TV e internet lá. Da hora, velho. Poxa, olha que legal, que coincidência. Você ainda Mano. pode fazer lá. Você pode pô. fazer. Eu cheguei a ir pro prédio pra conhecer, porque, tipo, Da Gazeta, né? parece Muito uma legal. coisa simples pra quem mora Escadão, perto. né? Mas como a gente morava, eu morava longe, tipo, eu vim de longe só pra ir lá, entrei. É o olhei, sonho de muita cara, gente, Eu quero é. estudar aqui. Mas aí meio que eu fui, assim, começou a brotar muita dúvida, sabe? Do tipo, será que se eu fizer alguma coisa, eu vou conseguir trabalhar na TV? Porque o meu desejo era trabalhar na televisão. Você já Entendeu? sabia o que você queria alcançar. Você tava buscando os meios pra chegar lá, meios pra né? chegar até lá. E você conseguiu meios pra chegar onde você queria sem fazer a faculdade. Basicamente. E pra você deu certo. Deu certo. Eu fui pra internet, comecei a investir na internet e falei, vou postar vídeo na internet, porque é uma mini televisão, né? Tipo, enfim, vou conseguir Querendo ou não. colocar essa câmera aqui, falar pra ela e, enfim, é o que eu gosto de fazer. E é isso. E aí eu não fiz faculdade por causa disso, entende? Mas, pô, desde que eu me conheço por gente, eu sei o que eu quero. Agora, é diferente. Tipo, e também tem profissões que não tem como. Você quer ser um engenheiro, quer ser médico, como é que você não... Né? Então que eu não não vai sou o cara fazer que faculdade, levanta né? a Aham. bandeira, tipo, pô, eu não fiz faculdade, então não façam, sabe? Uhum. Mas é isso. Eu acho que esse é um grande exemplo. Tipo, cara, faz um curso de 1 ano, 6 meses, se forma aí e já era, não precisa fazer faculdade. Inclusive, né, a minha psicóloga fala muito sobre isso, porque tá surgindo muito curso de, tipo, psicanálise que a pessoa faz 6 meses e começa a clinicar. E, tipo, isso Não é assim, não é assim. muito perigoso. Porque, tipo, não é Muito achismo, é perigoso, ciência a cara. psicologia. E ela disse, olha, ela disse, eu não defendo esse tipo de curso, nem que seja 2 anos. Ela falou, psicanálise é pós-graduação, você tem que fazer psicologia primeiro, se forma em psicologia, depois você faz a psicanálise. Ela falou, esses cursos que são aleatórios, uma pessoa vai, faz um curso avulso de psicanálise e abre uma clínica, ela falou, isso é muito perigoso. Mas as pessoas estão preferindo esse caminho do que, pô, vou fazer 5 anos de psicologia para depois fazer psicanálise. Nada, vou fazer um cursinho de 1 ano, vou pegar meu diploma, que é o que importa, já vou poder colocar na bio do meu Instagram psicanalista e pronto. Entende? Então acho que é um bom exemplo, né? A gente tá vivendo essa fase, esse momento de tipo assim, o que encurta o meu caminho é o que eu devo seguir, buscar, procurar, é isso que eu preciso. Eu preciso de coisas que encurtem o meu Rápidas. tempo, coisas rápidas, instantâneas, e eu prefiro os atalhos do que necessariamente percorrer o caminho, que é mais longo, mas talvez seja o certo, né? Talvez seja o certo. A gente acaba levando isso para os relacionamentos também, inevitavelmente, né? Uma coisa a se pensar, É né? como você lida com a vida, né? Como você lida com as situações, qual é o caminho que você vai pegar. Tava pensando aqui numa coisa. Isso, Você já aquilo? sabe. Ah, tá. Ai, Mas ai, ai. Mais um quadro pra nós. Aqui, ó. Ó, Vai Peraí, aparecer. deixa eu- Aparecer. Deixa eu buscar. vamos lá. Eita. Apareceu. Eu começo, você começa. Pode começar. Destino ou propósito? Só pode escolher um, hein? Destino ou propósito? Propósito, né? Propósito? Tem que argumentar? Não, não precisa. Ok. Propósito. Mas eu já Não, queria, né? Palavras ou atitudes? Opa, atitudes. Lógico. Tá. Segunda ou sexta? Sexta. Vinho ou cerveja? Acho- Vinho. Eu ia falar, acho que ele não vai escolher nenhum dos dois. Sangue de Cristo. É Não, verdade. Vinho é bom. Emoção ou razão? Nossa, eu já tenho certeza de uma palavra pra ele. Mas é ele quem decide, né? Nossa. Mas eu já sei o emoção, que eu ia chutar. Eu já tenho Peraí, uma pra eu vou chutar. soprar aqui. Oxe, filha! Cara, Não, sério? Você chutou qual? Não! Ele escutou. Não! eu acho que eu ouvi. Eu Não, falei muito mal. Você falou razão? E eu... Não! Falei. Nossa, eu não tinha dúvida que é emoção. Emoção, eu Emoção, acho. Eu fico muito na dúvida nisso, cara. Eu acho que... Putz, caramba, que pergunta. Eu acho que é emoção. 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 Tá. É. Emoção.
Eu explico depois nos stories do Instagram por que eu acho que emoção. Fala o arroba. @Pedro Arcafra. Pode ser mais. Oh. @Laura... Sacanagem. Isa Porcioli. Vai. Filme ou livro? Cara, sabe que eu prefiro filme? Filme. Prefiro filme. Poder ficar invisível ou ter uma super força? Pô, ficar invisível seria da hora, né? Imagina. Deve ser. Deve ser. Tu pode ir pros lugares, assim, ouvir o que as pessoas estão falando sobre você e ficar ali quietinho. Acho que isso é invisível. Frio ou calor? Opa, desculpa. Pode falar. Não, eu falei, inclusive o Peter tá aqui. Brincadeira. Sacanagem. Eu achei que tinha um bonequinho, tá ligado? Por isso que eu olhei. Eu achei que tinha um bonequinho ali na estante. Sacanagem. Mas Frio ou calor? eu prefiro frio. 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 E esse É o Isso ou Aquilo. Então, por que tanta dúvida entre razão e emoção? Cara, porque eu acho que as duas coisas se complementam, mas eu me considero uma pessoa mais emoção do que razão. Eu acho que eu sou uma pessoa muito coração pra tudo. Muito intenso, muito... Eu acho que a emoção, ela tem um papel muito importante também. E, claro, a gente também tá vivendo um momento, uma época onde, né, fala-se muito sobre razão e, tipo, prioriza a razão ao invés da emoção. Mas aí, será que a gente acaba não se tornando muito frio e calculista demais, sabe? Tipo... Coração de gelo. Eu sou razão. Acho que não dá pra gente confundir muito as coisas, no sentido de que ser uma pessoa racional é ser uma pessoa que se abstém das próprias emoções, sabe? E eu acho que as duas coisas têm que caminhar juntas. Aliás, é difícil escolher entre uma coisa e outra, mas eu me considero uma pessoa mais emotiva, eu costumo ouvir mais a voz do meu coração, sabe? Até antes da gente começar aqui, eu falei pra você que eu não... Acho que foi pra você ou pra você que eu falei que eu não escrevo roteiro, essas coisas? Acho que foi pra mim. Né? Eu não escrevo roteiro pros vídeos. Quer dizer, agora eu tô escrevendo de uns meses pra cá. Mas assim, desde que eu comecei a gravar, eu nunca fazia isso. Então eu ligava a câmera e, pô, quero falar sobre decepção amorosa. Eu vou começar a falar e vambora. Normalmente eu tinha uma frase na cabeça pronta já, de alguma coisa que eu li, ou que eu escrevi, ou que eu vi em algum lugar. E eu falava em cima daquilo, em torno daquilo. Mas ia mais intuitivo mesmo, cara, né? Agora você tá se organizando. Eu tô me organizando roteirinho. mais. Sim, eu tô me organizando mais, porque meu antigo empresário tava cobrando muito isso de mim. Tipo assim, você precisa ter um padrão, tipo, você tem que produzir, né? Você precisa, e tem que ser todo dia e tal, que é uma coisa que eu tenho uma dificuldade muito grande, justamente por ser esse cara mais emoção. E tem tudo a ver com isso, porque a razão vai colocar você ali numa posição de, tipo, isso aqui é meu trabalho, e vambora, vamos produzir todo dia, tal. Disciplina tem muito a ver com a questão da razão, né? Tem, total. Totalmente. Então, tipo assim, pô, não quero ir pra academia hoje, mas eu preciso e eu vou. E eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade de ser disciplinado, pra falar bem a verdade, sabe? Claro, nas coisas que eu realmente amo fazer, que eu tenho paixão, eu consigo achar essa disciplina. Mas também tem a ver com a emoção, porque eu amo e tenho paixão. Então, tipo, eu sou um cara muito coração, e a maioria das decisões que eu tomo é baseado naquilo que eu sinto, sabe? Não que seja uma coisa ruim, eu acho, até porque eu acho que é o que transforma o meu conteúdo, as coisas que eu trago, transforma isso numa coisa genuína, sabe? Que as pessoas olham e realmente se conectam. Porque, de fato, é uma coisa que vem de dentro pra fora, entende? Eu faço de coração mesmo. Não é uma coisa que eu preciso fazer. Às vezes eu fico, sei lá, uma semana sem postar nada. Por exemplo, eu postei um vídeo ontem, mas eu tava uma semana sem postar nada. Eu tento até não seguir muito esse negócio de eu tenho que produzir todos os dias. Não, a internet cobra muito com isso, esse né? medo, tipo, com esse medo de perder a minha essência, sabe? Então, eu escrevo roteiros hoje, mas eu gosto muito mais de sentar na frente da câmera sem saber o que eu vou falar e só colocar pra fora, sabe? Só claro, assim, tendo um assunto, uma ideia inicial, mas não escrever e tal, tudo. Eu vou falar exatamente isso aqui. Ficar robótico, ficar artificial. Então, enfim, eu gosto. Eu acho que se tivesse uma foto, eu ia dar like na emoção, no coraçãozinho, não na razão, sabe? Mas as duas coisas são absolutamente importantes, claro. Tem uma notícia triste. Mas antes, Mas eu antes- tenho uma pergunta. Solta, vai soltar. Não, eu tenho Solta o verbo. eu tenho um tema aqui que eu quero conversar, porque você sabe, ele tem EP, Aham, ele canta. aham. Como é que você sabe? Ué, eu estudei tua Aí, vida. rapaz. Você acha? Você descobriu? Sério? Pesquisando. É?
Eu achei que nem tinha mais, sabia? Mas tem. Que eu apaguei as músicas. Ah, é? Mas eu vi você Inclusive- falando numa entrevista. Eita. É, eu dei um Google no teu nome. Acho que foi uma entrevista que saiu em 2018, não foi? Faz tempo isso Mas aí. me conta, você canta? Eu canto. Canta aí pra gente. Não, eu sabia. Ah, sério? Canta. Ah, vou não. Vamos, vai, não precisa nem olhar pra gente. Tá bom, não. a gente vira pra cá, ó. Se você falar uma música, eu canto, então. Ah, alguma que você gosta. Poxa. Sertanejo. Soltei A a bomba. Laura Eu gosta gosto de de sertanejo. Cara, que música. Fala uma música. E você também, nessa entrevista, você falou que gosta da Camila. Da Camila Cabello? Aham. Eu gosto muito, cara. Eu fui no show dela quando ela veio pro Brasil. E isso tudo foi em 2018, né? Porque eu comecei fazendo versão em português pro YouTube, né? Enfim, comecei postando as músicas assim. Depois eu fui e postei músicas autorais também. Que foi quando eu lancei o EP. Mas a primeira música que eu postei foi uma música dela, né? Então, eu achei fantástico o trabalho dela. E aí eu fiz uma versão em português da música dela, Never Be The Same. E aí eu postei no YouTube. E foi quando eu comecei a criar essa paixão por postar no YouTube, postar músicas. Eu tinha já escrito algumas canções, mas nunca tinha postado. Depois eu resolvi postar músicas autorais, né? E aí eu lancei essas músicas, gravei, e a gente fiz um EP de cinco músicas, 5 faixas, né? Mas a primeira música que eu postei foi uma versão em português da Camila. Então acho que essa entrevista, se eu não me engano, ela foi em torno disso. De uma versão que eu tinha lançado dela, né? E aí eles perguntaram, você é fã da Camila? Tal, daí eu respondi sim, eu sou. E eu realmente sou muito fã dela, cara. Não tenho acompanhado muito o trabalho dela. Acho que ela não lançou mais álbum também. Não sei quando foi o último que ela lançou. Mas na época eu acompanhava muito. Ela veio pro Brasil, eu fui pro show dela, gostei demais E também. legal que você colocava, tipo, você cantava em português, né? As músicas, assim. Canta aí pra gente. Ah, cara, sério, você vai fazer passar Só um por esse nível, pedacinho, cara? pô. Quero ouvir. Deixa eu ver se eu lembro a letra dela. Cara, dessa música em específico da Camila. Havana, Una. Sacanagem. Canto Não, tem uma muito. que é muito bonita que eu fiz. Eu tô tentando lembrar só. Eu posso dar um Google pra pesquisar a letra? Eu não vou Claro! lembrar, cara. Enquanto isso, adicione a gente nas nossas redes Redes sociais. sociais. Você que tá ouvindo a gente no Spotify, pesquisa aí, pode ser mais, dá aquele follow. É, não esquece de seguir Agora é a hora da gente. verdade. Vamos ver se tem no Google mesmo. E não é que tem mesmo, cara? Ih, gelou, hein? Gelou legal agora, hein? Oh, olha o que tem aqui. Olha o que tem. Pedro Arcafra, namorada. Galera, pesquisa pra saber quem é. Acredita nisso aqui? Ah, não. As fãs querendo As fãs, saber da vida amorosa. Vamos Ela já lá. teve ciúme de fã? Você tem ciúme de fã? É mentira, Não, né? você já teve, você já teve. Eu não Ok, perguntei se não. tem, mas já Não, teve. Já teve, sim. Já teve? Ela vai falar que não, mas teve, sim. Teve? Já teve, sim. Não tira teve. foto com meu namorado. Tá parecendo a Giovana. A voz foi igual a dela. Pior que foi exatamente isso. Não cara. encosta no meu namorado. Não, chega muito perto, hein? Tira essa mão daí. Ai, caraca. Vamos lá, achei algumas aqui, achei algumas. Ah, mas ó, eu vi que seu público-alvo, a maioria são mulheres. É, e é, São. São mulheres. 25 a 30 aí. Por aí. De idade? Né? Pior que 25 a a maior 34. parte são mais velhas mesmo. É, mas é 70% mulher. Cara. É, eu vi. Muita mulher. Muita gente. 70% mulher. Vamos lá. Cadê? As pedritas. Brincadeira. Apesar que não tem um nome ainda, né? O meu Acabou de fã-clube criar, não tem um nome. Bom dia, pedritas. A frase do dia é... Brincadeira. Ai, ai. Você gosta de postar stories, conversando e tal? Cara, eu tenho uma dificuldade de postar, viu? Como eu te falei, eu não tenho muito essa disciplina, então eu tenho muita dificuldade de postar E stories, com a cara. dificuldade, você tá com quanto no Instagram? Eu tô com... A gente bateu 800, né? Pô, Ontem. tô querendo ter essa dificuldade. Eu também. Basta essa dificuldade um pouquinho. Mas eu queria muito, sabe, ser aquela pessoa
que acorda e posta tudo o dia inteiro, aí vim pra tal lugar e ó o restaurante que eu tô indo. E... Ai, eu não adoro. consigo. Eu gosto muito. Eu gosto Putz, de eu não deixar, eu consigo. posto tudo. Eu tô até postando menos, porque o engajamento tá maior quando eu posto menos stories. Eu tive essa Sabia? sensação também, sabia? Meu Engajamento no tipo, story, você fala? tipo assim, é melhor eu postar 7 do que 20. Dá mais Sim, alcance. dá mais no alcance. meu, né? Por isso que eu tô postando menos. O Mas meu se tá a mesma deixar, coisa. eu posto o dia inteiro. Mas daí eu tenho que falar, meu Deus, eu vou ter que escolher o que eu posto. Entendeu? Ser mais seletivo. Mas como é que você faz, assim, pra você conseguir postar tanto, cara? Tipo, você... Eu quero Só já. vai. Não, dá vontade de falar. Eu tenho vontade de falar. Tipo, a necessidade que você tem de escrever, eu tenho de me comunicar. Caramba. Então eu tenho necessidade de falar com os outros. Tipo, você já acorda já gravando stories, não? Sim. É, tem ela- dia- ela- eu sou Galera, dessas vezes. acordei e... Adoro, adoro, Caramba, adoro. Eu gosto, eu cara. fico feliz de fazer isso, entendeu? Não é Eu por não sou assim, obrigação. não. É por obrigação. Eu queria muito ter esse dom, cara. Juro, de verdade. Tipo, eu consigo, assim, ligar a câmera, gravar, tal, postar, mas o stories eu tenho muita dificuldade de fazer, cara. Ah, entendi. Muita dificuldade. Mas eu queria muito conseguir. Porque, né, tem a ver com o meu nicho. Eu Mas- preciso mas- aparecer pra galera que mas tá é que ali. você tem a A galera me cobra às vezes. Pô, Você não tá aparecendo aparece, e tal. cara. E a galera gosta de ver. Tipo, as suas Sim. pedritas estão te esperando. Então. A Cláudia com tudo isso. ela não tá contente, não, viu? Cara, então, eu achei até algumas letras aqui, mas... não sei não. Deixa eu ver. Entra na minha casa. Essa é boa. Entra na minha... É boa. É boa mesmo. Só boa não continuei porque a cantora aqui não sou eu. Ele que é o cantor, então... É, ele que é o cantor. Não, só puxei. E eu continuei. Eu nem Como é que é aquela música do Ed Sheeran? Como é que é? Photograph, né? É. Alguma coisa assim? Peraí. Eu tinha uma versão dessa música em português, que inclusive é muito bonita. Enquanto isso, você deixa seu like. Deixa o comentário. Se inscreve no canal, por favor, né? Quem chegou até aqui, porque o Pedro divulgou, fala, eu vim através do Pedro, Pedro. legal. Porque a Laura vai ler todos os comentários. E responder No episódio um anterior. por um. É, no episódio... Esse é meu. Esse é meu. Vou ler mesmo. Pode deixar Não, eu comigo. gosto de ler todos. Eu respondo também, às vezes. Aí eu vejo lá. Você Ah. tem até o status lá que você manda um bom dia pro povo. Você não faz nos stories, mas você escreve no status Status do do YouTube. YouTube. Eu adorei. Eu nem sabia que Mas existia é legal aquilo. Eu achei muito É uma maneiro. comunidade. É uma bem, comunidade é bem pra você legal. colocar umas frases, né? Sim. É bem, É bem legal. Eu nem sabia, Bem isso daí é legal. meio novo. Quanto tempo será que tem isso? Não sei, é recente. Ah, Meu eu pai esque- falou pra eu começar a colocar lá. Você deu, pra dar uma eu movimentada. tava fuçando e eu vi tuas frases. E aí, galera, hoje tem... Hoje tem vídeo novo no canal. Às 5 horas no Spotify. Aí teve um dia que eu empolguei, eu vi que você escreveu. Boa tarde, povo! Eu escrevi, Mas tem que escrever eu já mesmo escrevi lá, é. Ah, tem que escrever Então, mesmo. Tá, eu achei uma aqui em português. Uma Vambora. versão que eu fiz do Ed Sheeran, da música... Meu Deus, eu não sou bilíngue. Perfect. Aham, Tá sei. tudo bem. Fala aí como é que fala em inglês. Perfect. É, perfect. Tipo, Perfect. é, perfect. Tá Tá certo. certo. Aham, Tá certo. certo. Posso? Uhum. Ai, meu Deus. Nata respirou fundo. Vamos lá. Vai, vamos lá. Deixa eu ver se eu pego o tom. Não lembro como é o tom dela. Mas ok. Dó maior. Dó maior. Mi menor. Zoeira, nada a ver. Deus. Eu adoro aquele povo que vem em programa de TV e fala... me dá um... Dó, me dá um me dá dó. um ré. Me dá um É isso. fá. Me dá um ré. Não, mas vai, na dúvida vai no dó, eu tô sabendo. Brincadeira, vai. Eu achei um amor pra mim. Baby, me dê sua mão e vem me seguir. Eu encontrei você tão linda e doce. Não imaginei que estaria me esperando aqui. Lembro de quando te conheci, me apaixonei por ti e dessa vez eu não vou te deixar. Então me beija, amor, te sigo aonde for, é nos teus olhos que eu vou estar. Baby, eu
Preciso dançar e nos teus braços repousar. Descalços no chão, vamos ouvir a nossa canção. Não se preocupe tanto assim. O teu olhar, baby, é pra mim tão lindo. Você é tão perfeita, amor. Tá bem, hein? Pô, tá. As pedritas Cara. piram. Eu achei que E a não ia, Cláudia hein? também! Agora também. Eu achei que quase não ia. Eu quero muito ler os comentários desse vídeo. Eu porque também. Eu quero ver se alguém vai falar, eu Vocês sou me Pedrita. fizeram- Oi, eu sou Cara. Pedrita. Vocês me fizeram cantar, vocês acreditam nisso? O orgulho do Acreditam empresário. nisso? Vocês me fizeram cantar, cara. A gente gostei. começou legal, eu também gostei. Faz muito tempo que eu não canto mesmo, cara. Tipo, essa letra aqui foi 2019, acho, essa que eu fiz, a traduçãozinha, né? É uma versão em português, então não é, a letra ao pé, não é ao pé da letra, não tem como, né? Fica É muito difícil, ruim. vai ficar ruim. Daí Aí você você tem dá que aquela... mudar, colocar sinônimos e tal, muda uma palavra ou outra. Mas é 2019 que eu postei, quer dizer, faz muito tempo que eu não canto, assim. O meu canal tá lá parado, assim, eu tenho muita vontade de voltar a postar música, sabe? Eu só preciso encontrar uma forma de unir com o que eu já faço, né? Que é esse conteúdo de palavra, de reflexão. Eu acho que meio que tá junto, não sei. Assim, eu sempre achei que uma coisa complementa a outra, sabe? Tem tudo a ver. Sei lá, Tem você tudo a ver. acha? Eu entendi que você quer algum formato que encaixe a música nesse seu conteúdo. Exato, porque música é a minha grande paixão, sabe? Eu entro no quarto, fecho a porta e eu tô lá cantando, tocando meu teclado toca- e cantando. Teclado! Caramba, que legal. Nossa, o teclado deve ficar muito bonito, a voz do Deve. teclado. É Cara, fica verdade. maravilhoso, maravilhoso. Posta uns stories. Posta mesmo. E eu acho que tem a ver também com o conteúdo. Eu tinha pensado em pegar o teclado, tocar, falar alguma coisa e entrar com uma música no meio, sabe? Não, você começa Porque com meus uma... vídeos já Ó, têm um piano no fundo, não sei se você Então, percebeu, eu tenho, né? tenho uma ideia. É, de Você instrumental. fala uma frase de impacto, tipo o tema que você vai abordar. Aham. Aí você canta 30 segundinhos daquela frase de impacto. Tipo assim, sobre tipo, o tema hoje é decepção. Aí você coloca uma frase de decepção. Sei lá, tem uma entendi. frase, eu vou falar Entendi. a frase que eu gosto de levar pra vida. Esteja perto de quem leva o seu astral. Aham. Esteja perto de quem leva o seu astral. E já entra na... Daí você entra e começa Eita. a cantar um pedacinho. É legal tem uma também. galera que faz isso já, não tem? Tipo, não necessariamente Eu assim, nunca vi. né? Ok, ideia inovadora. Original. Ela viu ontem, é certeza. Mano, Ela viu eu ontem já vi alguém umas fazer. meninas falando, tipo, de traição, assim. Tipo assim, sabe aquele cara que, tipo assim... eu Esse vi. eu acho que eu já vi Aí a pessoa também. pega um violãozinho e canta. Encanta. Eu vi, Algo assim eu eu vi. acho que eu já vi, sabe? Aham. Mas assim, você vira com uma frase de impacto. Que daí já aprendeu, né? Os primeiros segundos Aham. aprendeu. Aí você já coloca o teu talento ali. Rapidinho, né? O teclado, que vai ficar bonito. Vai. E já mais melancólico. Uma um coisa negócio ali mais... assim. aham. E fala assim, Pedritas, me escuta. O Pedritas vai ter que pegar. ficar, vai fazer o quê? Vai ter que ser. Deus. Eu acho que vai ficar legal um teclado Tem aí. um fã-clube que é um fã-clube que criaram e colocaram o nome de Pedrita. Sacanagem. Pedronáticas. Nossa, eu acho que Pedronáticas. Pedritas é melhor Eu também. acho mais legal. É, eu acho que achei. Pedrita... Aí a gente faz um encontro de fãs. Aí Olha. todo mundo vai estar, tipo, vestida de Pedrita, sabe? É. A Pedrita? Entendi a Que referência. droga. Eu acho que ele não curtiu muito essa ideia. Com camiseta e tal, e tudo É isso. perfeito. Né? Legal, Gostei. né? Perfeito. Eu acho que tem que marcar. Aham. No Parque Vila Lobos, Vamos. né? E leva o lógico. teclado. E leva o teclado. Um Pronto. microfone. Com certeza. E Com você, cobertura e ao você vivo do relembra. Pode Ser Mais. Né? Ao vivo. Eu vou fazer a Reels Viu? lá. A gente Eu vou vai. fazer a cobertura. Vamos fazer a cobertura. A gente vai fazer um plantão lá na frente. É, não. Vamos montar um Porque estúdio. é aquela coisa. A gente tem que ir até o outro. Sim, não é também. eles que vão vir até a Exato. gente. É verdade. Então vamos espalhar a Porque palavra por aí. essa é a nossa Vamos. forma de tentar ser bom, né? Né? É verdade. Indo até o outro. Sim. Exatamente. Que é o que importa. É o que importa. De verdade. Tentar ser. Ai. Cara, que legal. Mas assim, deixa eu te falar. Relembrar os velhos tempos, quando você saiu do álcool
E saiu da igreja, saiu do álcool e foi até a praça. Muitas saídas. Né? Muitas saídas. E você foi na praça, não foi? Até que a pessoa lá da igreja ficou brava? Ele foi numa praça. Não era uma praça? Oi, foi... o Pra que você espalhar tá a falando palavra? exatamente? Pra espalhar a palavra lá tá. com seus amigos. Você não foi numa antes, praça? Né? É, Sim. isso. Essa Sim, época. sim. Você foi até a praça. Sim. Então, daí a gente acha uma praça em São Paulo. entendi. São Paulo. A conexão. É. Perfeito. Entendeu? Você já tá acostumado com praças. Então bora. Entendeu? Por isso que eu falei no parque. Tem tudo a ver. Mas vai sair, pô, com certeza. A gente vai fazer um encontro de fãs. Encontro de fãs? Já rolou algum Cara, encontro de nunca fãs? rolou. Nunca Então, rolou. acho que tem que Porque- rolar. Porque na real, tipo assim, quando eu fazia as músicas pro YouTube, os fã-clubes, eles eram, assim, mais, né? Porque, enfim, ligavam mais a minha imagem, tipo, o Pedro, o artista. E aí, como eu trabalho um conteúdo de reflexão, de mensagem, as pessoas não olham muito pro Pedro, olham mais pra palavra, mensagem. pra mensagem. Ah, tá. Então a gente já Então, muda o esquema tipo, da praça. A gente tem. Eu tenho, obviamente, pessoas que, assim, me acompanham que são muito fãs, assim, que, enfim, mandam e-mails e mensagens, e não sei como consegue o WhatsApp, mas manda mensagem. Mas a grande parte tá ali pela mensagem Pela em mensagem. si, né? Pelo conteúdo, né? Então, mas aí a gente vai ter que colocar seu conteúdo, então, na praça. a Por gente isso que põe, lógico. Por isso que a gente leva seu microfone, você já vai com Sim, foi isso que eu falei. com o roteiro, que agora você gosta de escrever, né? Tá Agora treinando. Tem que ter. Lançou o textão Mas lá. a ideia do é teclado com a reflexão, com a música, eu acho que Gostou? legal. Vou tentar Ele alguma coisa anotou, nesse ele anotou. sentido, cara. Ele vai voltar no canal, ele vai voltar Aqui, no ó, canal. eu vou olhar pra câmera. Empresária Isabela, né? Visionária. Visionária. Visão de milhões. É isso. É isso. Posso voltar com a notícia triste? Pode, agora eu deixo. Agora A gente está encerrando. Oh. Estamos chegando ao Ao fim. fim. Mas foi Do bom, nosso né? bate-papo. Nossa, bom demais. Que é bom bom, demais. dura pouco. Dura pouco. Na verdade, né? dura tempo suficiente pra ser inesquecível. É verdade. Olha, nossa, ele manda bem. Ele manda bem. essa é de algum filme, de algum livro, que eu não sei qual. Será que foi assim que ele conquistou a Cláudia? Com autor as frases de desconhecido. impacto? Eu tenho... Eu tenho... Ela fez uma assim. Deve ter sido com as frases de impacto. Foi nada, foi nada. Não, ele não chegar assim, nossa, que sorriso bonito, não. Seu olhar, esses sorrisos são deslumbrantes. Eu imagino. Eu imagino. Porque ele é bom na palavra, Ele é bom na pô. palavra, pô. Não, mano, muito legal te Muito conhecer. legal. Obrigada pela Muito participação. obrigada. Eu que agradeço. Pode pelo divulgar convite. suas redes sociais pra quem tá nos ouvindo no Spotify, vendo a gente no YouTube. Que legal, tem no Spotify também? Tem Sim, também. a gente tá no Bacana. Spotify. A gente tá lá. Que bacana. Legal. Pode divulgar Pode suas divulgar. redes. Pedro Arcafra em todas as redes. YouTube, Facebook. YouTube tá parado, mas vai lá, que vou voltar com o canal depois dessa conversa E que a gente com o teve piano. aqui. E com o piano junto. E, enfim. E o microfone. TikTok. Eu tô mais pelo TikTok, Facebook e Instagram. É Pedro Arcafra, todas as redes. É isso. É isso. Muito obrigada mais Muito uma vez. obrigada. E Obrigado. adiciona a gente no Pode Ser Mais em todas as redes. Segue lá, deixa seu comentário aqui no vídeo. Deixa seu like. Se você é pedrita, fala que você é pedrita. Pedrita. Fala o que você achou do conteúdo. Deus é bom o tempo todo. E foi bom com a gente, com a presença ilustre do Pedro. Pedro. Até! Até, gente. Grande beijo.